E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Bem-vindos a mais um Pai Vem Me Limpar. Hoje o episódio número 012. Que guerra é essa, né? A gente tá, todo mundo acho que tá vivendo, tá entendendo, tá passando por algumas dessas situações e a gente vai abordar como a gente explica essas guerras e como as pequenas vitórias de ser pai hoje em dia, né? Ajuda a vencer essa guerra da vida, essa guerra do dia a dia aí, né? Não sei se, claro, nossa grande audiência deve ter percebido que uma semana atrás a gente deu uma falhada, né? Então, realmente, algumas coisas vêm acontecendo tanto na minha vida quanto na vida do Berté aí, com os nossos filhos. Então, aproveitando essa terça-feira de carnaval, que é o momento agora em que estamos gravando, tá todo mundo pulando carnaval, tá todo mundo na praia, tá todo mundo na piscina e tal, e as coisas estão um pouco mais calmas e a gente resolveu fazer uma edição especial, eu e o Berté, para poder discorrer sobre alguns assuntos do que está acontecendo hoje em dia ao nosso redor e ao redor do mundo aí. Bem-vindo, Berté. Bom dia. Cara, muito obrigado. A nossa guerra, né? Essa última semana aí a gente estava empenhado, a gente conversou bastante também por fora, né? Aconteceu com a gente aqui em casa, aconteceu o que eu acho que tem acontecido com todo mundo, né? Quase todas as famílias. Todos os quatro os quatro foram caídos, né? Perdemos os quatro na guerra. Four men down. Exatamente, incrivelmente nenhum com Covid. O que já me faz questionar bastante, né, a eficácia dos testes, né? Será? Exato, o teste, não pela validade do teste, mas sim porque como ele depende de uma certa perícia, né, assim, depende de habilidade da pessoa. A coleta ele depende de outras 100%, coisas, meu. Tu fez a coleta na janela errada de detecção. Ele me lembra muito o lance do Papa Nicolau, né, do exame que as mulheres fazem, detecção do câncer do colo do útero, né, que, tipo, a precisão do teste é 50%. Ou seja, tu vai lá um ano, aí tu faz... E dependendo da tua idade, tu não precisa fazer todos os anos, né? Tu faz de 2 em 2, tudo mais. Aí tu vai lá um ano, tu faz o teste, negativo. Aí tu faz lá outro no segundo ano, 2 depois. Tu vai lá e faz, negativo. Aí quando tu fala câncer, terminal. Não terminal. Entende? Sim, não foi detectado, evoluiu. Ele depende muito de perícia médica, muito difícil de fazer. E esse me parece ser um caso parecido, cara. É impossível a gente aqui não tá. Primeiro que a mais velha ficou muito mal. Mas assim, muito mal. Evidentemente era viral, mas ela ficou muito mal. Muitas dores do corpo e tudo, assim, uma coisa bem... Tem a questão de uma influenza meio chata rolando também, né? Tem essa. Que então, eu acho que já rolou mais uma antes. dúvida, entende? E aí eu falei, cara, eu tava pensando, cara, eu não lembro, e olha que a gente cresceu no Rio Grande do Sul, né? Inverno não pode chato, ser pior. É uma bosta, né? Não, é uma merda, horrível. E verão pior também. A gente não tem nenhuma parte boa do ano. O outono é bom. Isso, quando a gente passa fora, geralmente férias. Mas enfim, E, cara, eu me lembro assim, a gente cresceu, eu não lembro das crianças com vírus. Eu nunca peguei gripe quando eu era pequeno. Nada. E agora, o cara encosta no shopping, num corrimão, tétano novo. Não sei o que, gripe do bicho que já tá em extinção, né? Gripe do porco, ou talvez tu tenha pego, mas eu não sei tu, mas eu, por exemplo, tenho algumas situações que eu já passei por um monte de situações, mas a minha mente, ela meio que apaga algumas coisas muito, muito ruins, assim. A minha não tinha alergia, então, cara, só. Alergia. Eu não odeio lembro. Primavera, por exemplo. Eu lembro bem, alergia. eu descolava, minha orelha abria, descolava. Todas as, tipo assim, dobraduras que tem de joelho, cotovelo. Não, bizarro, parecia um lagarto, entendeu? Assim, o cara abrindo. Eu lembro quando a gente tava trabalhando lá, que tu tava mega estressado, tu escamava, velho. Isso, eu lembro de estresse. Mas também, é estresse, né, velho? Porra. Mas que o pequeno não, ali já era, aí eu já tava ficando louco, entende? Antes, pequeno não, pequeno era só um negócio mesmo que eu nasci assim. Bom, louco talvez também, mas é verdade. Mas o ponto aqui tava todo mundo
torto, né, cara, uma semana inteira. E aí eu até te mandei aí como é que vocês estão e tal, tudo mais. Mas não foi no tipo assim, porra, Berté, vamos segurar a onda, vamos fazer, né? Na hora eu falei assim, meu, aqui tá foda, não vai dar essa semana, tá complicado. Porque aí, coincidentemente, né, ou não, né, o que tu tinha me falado é que o pessoal ali tava vomitando, enfim, tava diarreia, uma coisa assim, tava, muito mal, muito vômito e, tipo, cara, muito mal, assim, muito dores eu no lembro corpo, dor de que eu até cabeça. comentei, falei, cara, será que não... mas tinha outros sintomas característicos do que pode ser o Covid, Mas né? total, tipo... Aí eu falei assim, cara, pior é que é o seguinte, cara, aqui o guri já tava meio rengo e tal, aí a gente fez o teste e deu positivo, né? Então fechou, na verdade, aí que tá, a gente fica... Porque umas 3 semanas antes, eu fiquei mausaço, fiquei de cama, 39 de febre, mas eu não tive nenhuma a princípio dos sintomas ditos, né? sintomas. Não tive dor de cabeça, não tive nada, mas eu tive muita febre, então assim, bem característico de gripe mesmo, né? Que fazia muito tempo que eu não pegava. Só daquela gripe que tá rolando agora, né? Que parece uma fórmula química, né? H3NO4. Eles não cansa mais. Uma senha de banco de 4 dígitos, é isso aí. E cara, eu fiquei bem mal e tal. Aí eu fiz acho que uns 3 exames, inclusive um PCR que demorou pra caralho pra chegar. O exame deu tudo negativo. Falei, cara, não pode, mas enfim, não era. Aí passou ali umas 2 semanas e tal, um pouco mais. Aí o guri começou a ficar meio ranhentinho, mas ele já tinha ficado meio ranhentinho antes, né? Ele tá indo pra escola. Sabe como é que é a escolinha, né, cara? Não adianta, velho. Uma hora o gurizinho pega o beco, dá pra ele, depois pega o beco. Outro dia a gente viu assim, a gente deu risada. E da nossa época também tu vê, né? Eu acho que menos crianças iam pra creche, né? Não era tanta o número, né? Assim, que iam para a creche pequena. E claro que elas são tudo podre. Botou na creche, botou na escolinha, deu, vai vir o... mas sempre foi dito que vai para a escolinha, vai passar um tempo ruim, né? O problema é que o Covid deu eu acho que tem tipo um sinal vermelho, né? Um alerta, a gente fica mais atento a qualquer outra situação. Mas enfim, de qualquer maneira, ele tava com um pouco de diarreia, mas também tava nascendo o dentinho em cima, né? O dentinho de baixo não fez nem cheiro, agora o de cima deu uma inflamada e tal, ele não estava conseguindo engolir, aí a pediatra falou, olha, cara, faz o exame, porque tem alguns dos meus pacientes que estão positivando e tem essas características e tal. Cara, a gente fez, dito e feito. Bom, ele não ficou mal. Tu já viu? Eu não sei se tu sente a mesma coisa, mas tu não acha que o dente para criança é exatamente o estresse para adulto? Qualquer merda que tá acontecendo é o dente. E pro adulto é estresse, entendeu? Cara, é isso. O dente é o coringa. Ela fica maluca, porque faz negócio de o dente. Ela fala, cara, não é, velho. Não é o dente. Tem um processo inflamatório, claro, mas não é o dente. E ela falou, ela provou por A mais B, assim. Criança, né? Minha mãe chega, as sogras chegam, as pessoas ao redor dizem, olha o dente, vai dar diarreia. Não tem nada a ver a porra do dente com a diarreia. Ia comprovar já essa merda. Tem coincidências, pode acontecer e baixa imunidade, tal, mas não é, né? Mas enfim, aí tá, fizemos positivou, aí o que a gente fez? Então a gente entrou com todo o protocolo de isolamento, né? Então ficamos em casa, ele foi detectado lá a partir dos primeiros sintomas, tudo certo, ele 7 dias, nós 10 dias para evitar a situação, tudo ok. Passou os 10 dias, cara, ele começou a ficar ruim, ainda estava ruim, estava trancado e ele estava muito prostrado. Ele tava assim, ó. Cara, hoje, por exemplo, que ele tá bem, meu, parece aquele bonequinho, aquele coelhinho da Duracell com 12 pilhas, assim. É muito satisfatório ver isso hoje. A prostração é sinal de, pra mim, pelo menos, aí tu vê que é a experiência pessoal, né? Mas é um sinal de total alerta. Total. E eu comecei a ficar muito preocupado. Aí a gente levou ele no plantão. Aí o pessoal do plantão falou assim, não, isso aí é um resquício viral, né? Fica tranquilo, controla a temperatura, não deixa chegar uma temperatura muito alta, né? Controla a temperatura, então, sei lá, a base de Tilenol, basicamente, né? Um banho um pouquinho mais gelado e tal, que vai passar 48 horas, no máximo 72, uma febrezinha controlada, ele vai passar, não tem o que dar de remédio, beleza. Aí passou ali um dia, passou 2 dias, ele continuou com esse processo de gripal, né, com esse processo, com essa prostrada, e ele começou a não engolir, ele começou a não comer mais, o que é um grande problema para uma criança dessa idade não comer. E tu botava assim a comida, ele fazia assim, tu via que tava descendo navalha na garganta dele, né? Claro. Aí nós, aí foi de novo. Aí lá foi, nessa segunda vez, aí pediram para fazer a coleta uma coleta de fezes, né?
porque alguns dias antes, cara, começou a vir uma coisa atrás da outra, porque alguns dias antes o cachorrinho da casa aqui teve giardia, né? Cara, na hora eu já levei ele para... Giardia é uma doença nas fezes, enfim, no trato intestinal do cachorro, que ele caga uma golesma. Ele faz sangue, um negócio. É bem escatológico, tá? Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que tem tesão por essas coisas, mas acho que não é o nosso caso. Não. E, cara, aí na hora. Eu perguntei porque Giardia podia ser amiga dele, sei lá, entendeu? Giardia tem nome de atacante do futebol do Calcio, né? Italiano. Aí eu levei. Bom, saí daqui, já levei ele na casa dos meus pais, tem um pouquinho mais de espaço, a gente fez lá um esqueminha para ele ficar isolado lá, um monte de remédio. Voltamos para casa, cara, a gente lavou tudo, porque o nenê tá engatinhando, né? Então todo aquele contato ficou com aquele medo. Então, quando a gente trouxe isso ele pro médico, eles falaram, cara, vamos eliminar essa possibilidade, né? Então, faz uma coleta de fezes e tal, que também já é uma situação um pouco complicada em termos de rotina, né? Então, tu tem que ficar ligado quando ele faz o cocôzinho para fazer a retirada, para levar lá na hora. Então, é toda uma logística um pouco complicada, além do dia a dia de eu e da minha esposa trabalhando e coisa arada. Então, é bem uma coisa mais complexa, assim, não parece, né? Pequenas coisinhas que a gente não se liga até passar por elas, né? Só que esse exame demora 3 dias para chegar. E a febre não passava. Aí a gota d'água foi o seguinte, foi numa sexta-feira, como a gente teve que ficar esses 10 dias off, a minha esposa, diferente de mim, ela não tem essa autonomia para trabalhar em casa, então ela estava no trabalho, ela falou que ela estava... aquele clichê de dever uma vela para cada santo, ele falou, cara, eu tô devendo uma fábrica de vela para cada santo, né? Super mal por essa questão de não poder se dedicar o mínimo no trabalho nesse período, né? Só que aí nós levamos ele para minha sogra passar o dia com ela, ele tá meio ruinzinho, mas tudo certo. Aí ele dormiu, ele sempre dorme bem, tudo normal. A gente levou ele na minha sogra, chegou lá, ele tomou uma mamadeira e ele, cara, ela falou assim, cara, ele tava deitado, ele não brincava, ele não fazia nada, eu olhei, ele tava deitado no sofá indo dormir de novo. Falei, não, cara, tem uma coisa muito errada. Aí a gente levou ele no plantão de novo. Ali no plantão foi uma coisa do tipo assim, não, tia, vem cá, não é viral, velho, tem alguma coisa que tá, né? Aí, se eu não me engano, calhou de ter chego o resultado do exame que tinha sido tirado na quarta-feira. Aí foi visto que tinha... Então, assim, foi detectado, além das sequelas do Covid, que ele ainda tá fazendo fisioterapia para isso, né? Que é aquela... Ele tá com enfim, tem que aspirar, esse tipo de coisa. Estava com uma bronquiolite, nesse caso leve, né, uma bronquiolite leve, e na época foi dito que ele estava com uma infecção intestinal. Estava uma bactéria, né, uma infecção intestinal, uma bactéria desconhecida. Aí eles fizeram coleta, fizeram toda a questão para mandar para uma análise para saber qual que é a bactéria. Só que nesse inteirinho ele já baixou. Então ele baixou na sexta-feira de manhã. E, mano, uma criança de 11 meses que está com atividade motora full, ele ainda não caminha, mas ele, né? Então tem que fazer o acesso, então aquela veiazinha, tem que botar, ele fica deitado na cama. Então, cara, tu vê o teu filho daquele jeito pela primeira vez. Claro, nós já tínhamos ido, né, no plantão, coisa assim, algumas situações, mas nesse caso específico, ele tava... Que é uma coisa que eu não desejo para ninguém em nenhuma esfera. Com certeza isso que aconteceu com nós foi algo muito leve frente a coisas que acontecem, a gente vê acontecendo ali ao redor do mundo, tá? Mas, cara, é um sentimento muito complexo, assim, né? Muito... Enfim, então socaram vários... Por isso que eu acho que é tempo, olha só o que a gente tá falando, né? Isso é uma questão, é normal. Querendo ou não, é normal que isso aconteça em algum momento. Sim. E olha o que tá acontecendo agora. E a gente chega nisso depois, eu acho até, né? Conversando, evidentemente evolui pra isso. O que tá acontecendo hoje em dia, né, cara? Uhum. Famílias sendo separadas Mano, e a gente cresceu lendo sobre isso. Cara, o pai ele chega na fronteira, a esposa e o nenê vão e tu fica, velho. E na verdade a mulher querendo ficar também. Eu acho que as mulheres ali acabam... O peso delas é muito maior. Uhum. Não, mas o peso delas é muito maior ainda, que ficam com as crianças, que tem que explicar para as crianças, que tem que lidar com a perda, que tem que lidar... É muito... E a gente cresceu ouvindo isso, né, cara? Sobre esses assuntos. Mas passar por eles, assim, agora... E eu acho que a gente tem muito mais informação hoje em dia, né? Vídeo, tempo real e tudo mais. A famosa frase, agora a gente tem às vezes é uma bênção, né? Exatamente. E às vezes não, sempre, né? Sempre, pelo menos para não sofrer. Mas tu vê a diferença que teu filho, agora tu viu teu filho ali. Isso acontece sempre. Não, sempre dá um aperto no coração, né? Quando tu fala esse tipo de situação com criança, todo mundo, né, acende toda uma situação. Agora, quando tu tá com o teu filho, que tu passa por tudo, é uma coisa... E eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando ou assistindo o nosso podcast
tem essa noção, né? Mas aí eu queria fazer só tipo não um apelo mesmo, assim, que quando algo desse gênero acontece, primeiro que tem que estar de olho. A gente vem falando isso todas Não as deixa nossas conversas. passar. Não deixa Primeiro, passar. não deixa passar, tem que ser rápido, Não. entendeu? Claro que tem que ter bom senso, é muito difícil, tudo é relativo, né? Mas de olhar e entender que, tipo assim, prostração é. Não, prostração, Nenhuma a falta do criança brilho. ficará. Nenhuma criança tá ali cansada do trabalho da semana inteira, jogado, ou deprê, não sei o quê. Não tem isso, entendeu? Prostrou, tem algum problema. E foi bem o caso que a gente teve com ela, né? Só que ela já era um pouco mais velha que isso, tinha 1,5, talvez. Que ela tava aqui e foi muito rápido. Porque no caso dela, ela teve bronquiolite aguda, foi evidentemente viral. Ela tava aqui, questão de, tipo assim, foi deitar de tarde, coisa que ela nunca faz. E aí virada, e tipo assim, cara, ela tava mole, incapaz de ficar sentada, incapaz de nada. A gente mediu ela, tipo, 38,5, a gente pegou ela na hora, foi pro pronto-socorro que fica a 1 quadra, né, o hospital aqui, 1 quadra, levei no colo. Chegamos no hospital, ela já tava com 40 quase. Eu lembro dessa história. No colo, e já não oxigenando. Tipo assim, já tava meio que sem respirar. Sabe? Não tinha saturação, né? Ela tava com 80 e nada. Aí os caras, muito pouco. administrar. Sim, não, ela tava virando os olhos. Do nada. Foi assim, pau. Imagina tu deixa a criança, vou ver um filme. Não, nem ver filme, ou tá atucanado no trabalho e fala assim, daqui a pouco eu vou... Não tem daqui a pouco, velho. Ou a criança não tá em casa, né? Que acontece muitas vezes, né? Fim de semana, vamos pegar um vale, né? Um vale não sei o quê. Larga lá, voltou, os avós, isso nunca aconteceu. Minha mãe nunca viu esse tipo de coisa acontecer. Nem a tua. Então é muito diferente hoje em dia. E aí o meu apelo é o seguinte, não é isso. É assim, uma vez levando, tem que ficar em cima, cara. Porque de novo, as pessoas têm que entender que, assim, claro que todo mundo no hospital tá ali para cuidar, as enfermeiras são os enfermeiros, né? As enfermeiras são maravilhosas, os médicos e tudo mais, né? Nem sempre. Mas é um business que funciona por rotatividade, entendeu? A cama tem um preço. E o ticket é o check-in e check-out, entendeu? Então ele vai entrar, se baixar, cara, tu tem 2 dias para estar ali, e depois tu já tá tendo custo que não vale a pena. Eles vão te chutar. Né? E a gente já falou um pouco sobre isso, não sei nem se aqui, mas a gente já conversou isso, né? No caso dela, ela chegou. No caso ela chegou uma médica, e aí ela é muito, sim, se ela tá com minimamente alguma coisa, ela já tá sorrindo de pé, não sei o que, ela tava sem saturar. Já queria dar alta. Ela tava morta, a médica chegou, trocou o turno, olhou ali, e com todo o histórico, tava tudo ali, não sei o que. Tá ótimo, ela tá sorrindo, vamos dar alta. Cara, uma leitura que, tipo, o fruteiro não teria, entendeu? E é um profissional. Então, de novo, eu acho que a gente não tem que nunca entregar totalmente a decisão a um profissional. O profissional tá dando a opinião profissional dele. Né? Sim, existe essa consulta. Até pela questão da própria profissão, o médico ele tem essa desconexão, né? Então ele analisa dados e ele precisa analisar dessa maneira. Mas ele também tem um bom dia e um mau dia, que nem o nosso, entendeu? Às vezes a gente faz a mesma coisa que faz todos os dias, o cara tá mal, tá pensando em outra coisa, que nem tava falando, a tua esposa não tava conseguindo trabalhar direito porque o filho tava longe. E se o filho do médico tá mal também? Sabe? É bizarro isso, cara. Eu acho que a gente sempre tem que ter um pouco de calma na hora de pensar das coisas, porque nunca é muito perto. Eu acho que é o misto das coisas. Não ficar interpolando também de uma maneira obsessiva, mas também não confiar totalmente, né? O exemplo do que aconteceu com o Lucas, para continuar a história ali, cara, a gente foi 3 vezes antes, até na quarta o pessoal vê que não era viral, tu entendeu? E começar a ministrar antibióticos. Então socaram um monte de antibiótico para ele. Ele ficou 3 dias internado com antibióticos e soro, né? E o controle da febre e tal, e esse tipo de situação. Até chegar ao resultado do quadro viral ali, eu não sei como é que é o nome que fala exatamente, mas enfim, para saber qual que era viral não, da bactéria, para saber qual que era a bactéria, para saber qual que era o tratamento para administrar, porque daí eles puderam colocar já a primeira dose de antibióticos corretos, exatamente, eles estavam dando antibiótico genérico, esse aqui, se tu tiver AIDS, se tu tiver lepra, tu vai ficar bem por uns dias, tu entendeu? Essa é a pegada que eles estavam dando. Aí eles descobriram qual que era a bactéria ali especificamente, que, por sinal, é uma bactéria filha da puta, que é a salmonella,
que foi uma coisa que até eu tava falando contigo em off, antes da gente Como, né, entrar nesse cara? assunto. Falei, como é que o meu filho pegou salmonela? Porque eu tava falando, brincando, assim, eu sou uma draga, assim, eu tenho um problema psicológico muito sério, eu não gosto de deixar nada no meu prato, nada. Eu acho que alguma coisa na minha infância trouxe isso, eu tenho um problema problema muito psicológico, sério. isso é uma criação. Daí vem aquela frase provavelmente tua mãe, a minha mãe dizendo, não, as crianças na África estão morrendo, e tu aí não, com velho, meio bife no eu vou ter que prato. defender a minha mãe, velho. Ela não falava isso aí. Minha mãe tinha problema comigo porque eu não comia, tu entendeu? Mas eu nunca tive, eu não sei aonde, eu tenho que fazer uma regressão para entender de onde que vem esse meu problema de deixar comida, não deixar comida no prato. Aí, então a gente vai dar comida pro nenê, aí sobra. Cara, dia sim, dia também, velho. Eu vou lá, só a gente não bota sal e tem uma comida. Cara, é uma comida que normalmente é a Cacá que faz a comida. Normalmente não sempre é a Cacá que faz a comida. A minha esposa, ela faz com zelo, ela faz com cuidado. Cara, é a comida mais holy, mais pura que existe no mundo. Aí o que acontece? Eu fico também com um pouquinho de gula. Eu digo assim, eu como essas golesas que tem por aqui. Aí sobrou alguma coisa do Lucas. Cara, eu vou lá, boto uma pitadinha de sal só pra ficar mais palatável pra minha grosseria, né? Meio litro de pimenta, uma colher de sal. Só sal mesmo. E eu como, cara, toda vez. Eu falei assim, cara, se ele pegou alguma coisa de salmonela aqui de casa, eu teria pego também, velho. Até porque a imunidade geral aqui do apartamento tá meio ruim. Mas talvez a minha lógica esteja cientificamente errada. Tu entende? É porque foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, mas eu como também. Né? Só que é o seguinte, ele não ficou só aqui, né? Ele ficou, obviamente, na minha avó, na minha sogra, na minha mãe. Eu não sei, eu acho que ele não tinha ido para a escolinha, porque como engatou do Covid para isso aí, ele não chegou a ir para a escolinha. Então a escolinha a gente teve que descartar. E depois também a gente descobriu não, pesquisou, enfim, falou com os médicos, a salmonela assim, ó, tu comeu, pegou. Não tem tipo assim, tu pegou, comeu semana passada e vai dar agora. Tu entendeu? E outra, a própria médica falou assim, ó, nem quebra muito a cabeça nisso, porque a imunidade dele cara, ele tá imunossuprimido total, assim. Então, assim, às vezes a gente tem isso aqui, o nosso organismo, ele carrega esse tipo de situação, só que, por exemplo, nós, adultos, o suco gástrico se encarrega de eliminar grande parte. O nenê não tem isso aí. A imunidade tá baixa. Virou uma salmonela. Só que, cara, a salmonela é muito complicada. É altamente debilitante e tem casos de morte em função da salmonela. Então, cara, porra, que merda. Mas enfim, aí voltou para casa, ficamos internados ali 3 dias, né, baixados, tivemos alta no domingo. Até a gente falou com a médica antes de sair, uma médica muito querida, a doutora Ana Paula, foi muito legal assim com nós. E ela, porque realmente ela foi muito objetiva, ela não sambava muito, assim, sabe? Então a gente deu essa sorte. E a gente falou assim, doutor, a gente tá... Sabe o que é? Eu até falei sobre isso. O que é tu ficar com uma criança de 11 meses dentro de um cubículo, que é uma cama, cheio de cabo, que ele não pode se virar demais, porque senão ele puxa o cabo, senão ele sai o acesso do bracinho, e, cara, e botar acesso no braço de uma criança é uma coisa muito complicada, de feio de ver e de sensível à situação, né? Tem um negócio de hospital ali, pronto-socorro em específico, pra tu ver, sempre depende da... Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sempre depende da pessoa. A gente teve ali eu lembro de um enfermeiro, o cara era um anjo, assim. Ela ficou 2 dias na emergência e depois ficou mais 2 no quarto, eu acho. 3, não sei. Mas na emergência, quando ela tava ali, super mal, né? Evidentemente. Cara, esse cara foi fantástico e tudo mais. Aí trocava de enfermeiro, vinha enfermeiro fazendo, tipo assim, era 10h30, das 10h30 às 3 da manhã, os caras batendo bandeja de metal, falando alto da novela, gritando do lado, cara. E não só a minha filha, todos que estavam na emergência. Sim, sentiam isso. Cara, como é que as pessoas vão se recuperar? Cara, o sono é parte fundamental da recuperação. Não, ele é. Se consegue dormir, né? E aí tu diz assim, uma criança ainda por cima, entendeu? Tu tá falando, com acesso. Acesso, negócio no nariz, pra medir no bracinho. Tudo, entendeu? A borboleta, é tudo. Cara, é insano, é uma coisa tão básica, entendeu? Que tipo assim, cadê o treinamento? Cadê? Nem treinamento, né? Bom senso. Sabe, né, que normalmente eu sou uma pessoa que engole muitas situações. Quando é pra mim, foda-se, tu entende? Nesse tipo de situação. A partir do momento que tem a minha esposa e o Lucas na jogada, eu fico meio insensível a esse tipo de situação. A gente foi super bem atendido, cara, não posso reclamar nada nesse sentido. Mas quando começou esse tipo de situação aí,
Eu fui lá, eu falei assim, gente, o negócio é o seguinte, isso, tananana. No nosso caso mesmo, quando ele não tá assim, doentinho, o nenê consegue dormir à noite, então a gente tinha... eu venho pedir para vocês, por favor, vamos tentar. E eles, cara, eles não, talvez ele foi alguma coisa que as pessoas não tenham ido falar com eles antes, sabe? Tipo, eles, não, tudo certo, cara, sepulcral. Não teve esse problema. E toda vez que o pessoal tinha que entrar no quarto, eu falei assim, ativa o modo ninja, pelo amor de Deus, cara, porque depois colocar ele dormir vai ser um problema, e ele precisa dormir. Ele teve cara, mas isso 48 horas, acho que ele não dormiu, velho. Isso faz parte que se não fosse o teu trabalho, mas se não fosse o teu trabalho, se não fosse o teu trabalho, isso, cara... Meu, tu teria cuidado, entendeu? É uma coisa de cuidar. Tem outras pessoas, eu não sei, não consigo nem explicar. Mas enfim, isso faz parte da experiência, entendeu? Porque se a pessoa não tá junto, novamente, se não tá junto, infelizmente não vai funcionar. E a gente ficou 24 horas. Não vai. Aí ficaram 24 horas daí ali. Não, e depois para recuperar foi mais de uma semana e meia, entendeu? Em casa. E depois teve um outro episódio, depois, um pouco depois e tal, porque aqui, no caso, em São Paulo, é um evento, né? Chega abril aí, todas as crianças com bronquiolite e tal, porque a cidade é muito limpa, né? Tem bastante sol, porque oxigênio, eles não empilham prédio um do lado do outro, é um lugar bastante lindo. E, enfim, as coisas que a gente faz, né, cara? O motorzinho do Brasil. É isso aí. As coisas que a gente faz. Mas só para terminar, a situação dele volta, mas assim, como tu falou, a situação não acaba, né? Porque aí tu tem que ministrar alguns remédios, no caso, ele tem que tomar um remédio para flora, né? Porque ele, imagina, um bebê de 11 meses, 10 meses, 11 meses, que tomou 7 litros de antibiótico, tu entendeu? Então tem a questão do estômago, a questão do intestino, como foi uma bactéria, então tem que tomar isso aí, tem que tomar antibiótico, cara, tem um caminhãozinho de remédios que tu tem que dar todo... Cara, sério, é um coquetel de coisas que tu tem que dar todo dia. Cada vez que a gente tomando antibiótico, isso é complicado, né, para criança. A gente conversou sobre isso, né? A gente, evidentemente, todo mundo quer evitar, mas é que também acho que tem situações que, tipo, é isso aí, né? Ele tá ali para isso, né? Ele vai fazer o que precisa de um antibiótico. Precisa de um antibiótico. Exatamente. E é isso que tem que ser feito, né? Agora também não é sair enfiando isso nas crianças também que... tem aquele vertente médica que não querem saber, já soca antibiótico antes de qualquer coisa, que talvez seja por uma situação de prevenção, né? Ou sei lá, um medo de que algo não seja detectado, e tem aquela outra que tenta evitar ao máximo, que daí daqui a pouco pode dar uma rateada, né? A febre é um bom exemplo, cara. Quer ver, ó? Não sei como é que vocês fazem, mas febre é um bom exemplo. Para começar, o que é febre? A partir de qual? Que é febre? O corpo tá dizendo, tem alguma... Aí não sei o que. Não, mas qual número? Número? Isso é uma boa discussão. É febre? Eu e minha esposa, a gente discute por isso, porque a Cacá, ela é cartesiana. É engenheira, tá? Ponto então, assim, febre. 0 não isso, febre. Ela, 37,7 é febre. Eu falei assim, febre tá, e 37,6. Não, pra ela não é febre. 37,6. Eu falei, 37,6, ela é mesmo. E 37,5 é mesmo. Eu falei, cara, Kaká, 37,1 já liga o alerta, 37,2, cara, tem alguma coisa. Não tem. Não, mas a convenção de Spushbit diz que é só 37. 37,7 o caralho. Até a gente sabe porque... Depende muito, né, cara? Assim, eu acho que desculpa, ela pode estar certa, mas eu fico muito louco com isso, cara. Eu fico muito louco. Um modo de enxergar, né? Aqui a gente não é tanto assim, mas eu tendo a empurrar um pouco mais, tipo assim, 37,3 tá, 37,4 evidentemente também. Pode ter alguma coisa, entendeu? Peido atravessado ali já eleva um pouco a temperatura. É que eu não sei como é que é as meninas ali, mas o Lucas, ele sua que nem uma porca no rolete. Essa é uma liga, acorda molhado e a temperatura é alta, cara. Elas são muito, assim, mas elas são muito quentes. Muito quente. A parte de trás da bebê, né? Da minha, é muito quente aquela cabeça. Eu acho que é por isso que a Cacá fala isso, sabe? Acho que é meio que natural, talvez. Agora a nossa inexperiência aqui, os pais falando para outros pais também, tem que pesquisar meio isso, mas talvez assim, essa temperatura um pouquinho mais alta seja um pouco normal, às vezes de ficar no colo, de ficar deitadinho, suadinho, né? A gente não quer deixar ele pegar frio, bota um pouco mais de roupa, então ele ficou com a temperatura. Eu não sei, mas enfim. Eu nunca pesquisei isso, eu geralmente pesquiso, se eu pesquisei, agora. Eu esqueci. Eu vou dar uma olhada depois a relação à temperatura corporal, a média de temperatura. Se varia tanto assim, cara, de uma pessoa para outra. Eu tô sempre um grau e tanto abaixo
da minha esposa, por exemplo. Ó, danonenutricia.com.br, tá? Vamos pela marca da Danone, tá? Em uma criancinha, o intervalo normal geralmente está entre 36,5 pela manhã e 37,2 pela tarde. É isso aí, tranquilíssimo. 37,3 tá bom, 37,4 tem merda. Aumento de temperatura corporal do bebê só deve ser considerada febre quando passa de 37,5, que foi a discussão minha entre a minha esposa, em uma medição na axila, ou 38,2 no reto, né? Que é uma medição, vamos dizer assim, mais precisa, né? Não sei qual que é a questão desse tipo de situação, mas, velho, olha, e aí que tá, olha só, 37,5, a partir de 37,5 não é febre. Não é febre. E ela tá certa. É muito, é uma coisa, eu não sei. Isso aí é uma boa discussão de febre ou não febre, porque já diz bastante de como fazer, né? E especialmente quando a gente lida com, sei lá, com todo tipo de coisa inesperada aí com as crianças. Agora, sobre opinião médica e tal, essas coisas assim também, que eu acho que a gente tem que estar aí. Eu tava lendo uma coisa sobre a guerra agora, né? Entrando num outro assunto, num outro tipo de guerra. Que a opinião de psicólogos, enfim, ou psiquiatras, não sei quem que era, deixa eu falar a verdade, sobre como comunicar isso, né, cara? Que é um assunto que eu acho que é o principal que a gente queria conversar hoje. É isso aí, vamos sair de uma guerra mais local para uma guerra mais mundial. Todo mundo sabe o que está acontecendo, né, gente? Então, essa guerra da Ucrânia, o porquê isso está acontecendo, como está acontecendo. Cara, nem aqui em casa, de vez em quando, vocês estão vendo que eu dou uma olhadinha para o lado, a TV tá ligada na CNN, tá? Não estou fazendo propaganda CNN, mas me parece ser a menos partidária nesse momento agora para assistir de uma maneira mais mainstream, tá? A CNN é uma bosta, viu? Eles estão muito, não sei lá, mas a gente também deixa aqui. Mas é entre CNN, Globo, CNN, Record, CNN a BBC e tem Band. A BBC vai melhor. Traz uns caras mais roots, assim. CNN mas, enfim, é muito tá muito pop. Mas enfim, então assim, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui. Gente, tá acontecendo isso, acho que não tem como discutir. E um ponto que é muito interessante, que é o que o Berté tá trazendo, desculpa ter te cortado, tá, Berté, mas só para introduzir isso ali pra galera, como é que a gente explica e trata esse assunto com os pequenos. Claro, não é o meu caso, o Lucas é muito pequeno ainda, a mais nova do Berté também não, mas ele já tem uma menina de 5 anos ali, né? Quem tem um filho de 5, 6, 7, 8 anos, como é que a gente aborda esse tipo de assunto para a criança e para ele entender o quão grave isso é, o quão importante isso é, né? A gente estava falando sobre isso antes de nós entrar no assunto da Ucrânia propriamente dito. Mas esse é o ponto, que veio. Peraí, deixa eu te cortar. Olha só. Bora. Tem um negócio que assim, então, eu tava lendo esse artigo, né, de como explicar, não sei o quê. E, cara, tem um monte de artigo hoje em dia para. Isso é bom, por um lado, né? Para os pais, e como fazer isso, como fazer aquilo. Puta que pariu, meu. É um pouco o mínimo de respeito. De novo. E eu tava lendo o artigo, tá, cara, é muito do que a gente faz aqui. E um ponto ali eu discordava, assim, gênero, número e grau. Então, o que eles diziam no artigo, né? O primeiro ponto é perguntar para a criança, que é a primeira coisa que eu fiz assim para ela, porque outra coisa, né? No começo a gente tava com o CNN ligado aqui direto, BBC, CNN, Bloomberg, parará, tipo assim, e era de manhã os caras ali, e é um speech meio de tensão, entendeu? E elas pegam tudo isso, né? Os caras tá vendo, sim, entendeu? Não sei o que, 15 pessoas e casualties, puta, cara, isso é horrível. Isso não é ambiente. Ainda mais a gente que nem fica com TV, assim, muito, né? Mas não teve como fugir nos primeiros dias. E aí o que eles recomendam é o quê? Pergunta pra criança se ela tá entendendo o que tá acontecendo, ou já ouviu o que tá acontecendo, percebeu alguma coisa, e eu meio que fiz isso com ela outro dia. Tu percebeu, né, que o pessoal tá... Ela, percebi e tal, mas por que eles estão fazendo isso? E aí, bom, não tá no artigo isso. E eu acho isso fundamental. Cara, precisa linkar com a realidade das crianças. Não adianta falar, é uma guerra geoeconômica, política, social. Para que a gente tem essa porra. Não faz... Na real, não tem motivo. Não tem sentido. Motivo os caras acham. Mas assim, como é que a gente linkou? Sabe o que acontece na tua escola? E aconteceu um negócio curioso na escola dela. Curto só. Teve uma festa de carnaval sexta-feira.
Aí eles mandaram um comunicado da escola, um comunicado da professora e um comunicado no grupo de WhatsApp. 3 comunicados diferentes. Tá? Não tem ou como 3 fugir. canais diferentes ou 3 comunicados diferentes? 3 comunicados diferentes, 2 canais diferentes, né? 2 e-mails e um WhatsApp. Dizendo, por favor, não venham de fantasia, porque as crianças estão fazendo as suas fantasias de carnaval há anos já. Sim. E eu me lembro assim, porque eu desenhei Thundercats. Eu mostrei Thundercats pra ela. Baixei Thundercats. Caso você que está ouvindo, escutando, não saiba o que é Thundercats, procura Thundercats no Google. Thundercats. Se você não sabe... Não é pra estar escutando ou ouvindo isso aqui. A abertura, quem tocava era a Filarmônica de Londres, entendeu? Porra, não massa era... pra caralho. Não quero atrapalhar, mas assim, eu não quero causar polêmica, mas não era o TikToker de Bristol, era a Filarmônica de Londres. Era um troço massa. Tinha uma versão do espaço, lembra? Tinha o Thundercats e tinha uma versão, era Falcons, não sei o que era os caras no espaço com... que era tipo umas águias, não sei... Cara, sabe, tá ligado com aquela era a versão? Tô ligado, tô com o Thundercats. Não, Thundercats toda a vida. Tá bom, vou continuar. E aí ela, né, desenha Thundercats, que não sei o que cabelo, fantasia... não entendi porra nenhuma, ela tava, tipo... Silverhawks. Ai, desculpa. Silverhawks. Uma merda, Silverhawks. Silverhawks é uma merda. Silverhawks é o cara da cidade vizinha, tipo assim, precisamos fazer um desenho aqui, não sei o que, igual. Não pode ser igual. Faz no espaço, caralho! Faz no espaço! Mas eles são felinos, não fazem pássaros. É uns felinos de metal no espaço tocando guitarra. Puta, cara, o que fumou esse louco, velho? Aí tem aqueles que fizeram os mutantes, não sei o que eram tipo isso, só que mutantes, né? Depois, muito ruim. Então não adianta. Thundercats, tá? Virá nos próximos anos com toda certeza e vai ser a maior novidade. Uhul! De novo, óbvio. Desenterraremos no seu próximo verão. E aliás, todos os animadores, tudo japonês. Por isso que é bom pra cacete, né? Óbvio, a qualidade era muito diferente. Enfim, voltando. Aí ela tava ali e tal, emocionada e tal. Ela tava fazendo a fantasia. Ela falou, tô fazendo a fantasia. E é o Lion, agora é o Wily Cat. Pirou toda. Tudo bem. Aí descobri, entendeu? Não era pra levar a fantasia. Ela tava fazendo a dela. E eles mandaram esses comunicados. Levei ela na aulinha. Tudo isso para dizer o quê? Chega lá, tá todo mundo ali de princesinha, de Pikachu, de porra. E só a tua não levou a fantasia. Não, todo mundo fantasiado ali, paramentado, e postando foto ainda, trocando. Que lindo, que lindo, que lindo. Porra, cara! Puta que Os caras mandaram o comunicado, velho. Foder, cara! E aí eu te digo o quê? Como é que tu explica pra ela, entendeu? Tipo assim, por que ela tem que fazer direito? O meu ponto não é porque ela não tá... Vamos um pouquinho mais fundo, porque isso, a criança vai chegar nisso. Eu faço tudo direito e eu sou a única que não tá assim. Na verdade, foi a única que respeitou, os únicos que entenderam. E respeitam devem ter outras pessoas que também estavam com vocês ali, mas a grande maioria cagou pro comunicado. Ou nem leram o comunicado. Mas a criança, esquece, tinham outros também que não estavam, óbvio. Isso. Mas se tivesse um fantasiado, cagou. Por que eu não vim? Por que eu não sou aquele um? Por que tu entende? Então tem algumas coisas que quando a gente fala de grupo, que é muito importante, que daí, cara, tu começa a querer... É muito complicado, né, cara? E aqui tu tem que explicar esse tipo de coisa. Por que tu tem que fazer direito? Por que não sei o quê? Mas o teu ponto para não fugir, o teu ponto era... Vou chegar no meu ponto. Eu fugi pra caralho. Não, aí teve a festinha assim, e aí deu um confete pra cada um. São coisas que acontecem normalmente, não é nada de errado aqui, tá? Mas só pra ilustrar o ponto. Aí deu um negócio de confete pra cada um. Aí, cara, a minha Vila gosta de tomar o tempo. Tipo assim, se ela tem 30 minutos, ela tem aquele saco de confete, ela vai usar, ela não vai jogar tudo assim, acabou. Ela vai... Eu jogaria. Claro, personalidade. Uma personalidade, ela é tipo assim, não, eu vou fazer essa bosta durar, entendeu? E eu vou jogando um pouco, eu jogo. Eu vivo aquele momento curto a tudo que dá, e depois eu me fodo. Isso. Ela é o contrário disso. Aí o que aconteceu? Grande parte das crianças viveram assim. Aí olharam pra mão dela, tipo assim, ela ainda tem ali cheio, entendeu? Já era. Pau! Tomaram. Aí tomou ruim. Aí ela, tipo assim, eu já não faria isso. Não, claro, mas normal também. Aí, tipo assim, tiraram de mim, tem mais um? Tem. A professora deu outro, não sei o que, não sei o que. Pau! Tomaram de novo. Puta que pariu. Meu ponto é o quê? Como é que tu explica conflito?
Guerra, tipo assim, tomaram o treco que dela. Eles tinham também, não é que eles não tinham e tal, e aí, tipo, puta, só ela tem, não sei o que. Não, é o contrário. Todo mundo igual. Eles tinham, usaram, tomaram, tinham, usaram, tal, tinham, usaram. Cara, mesmo ponto que eu usei pra explicar a guerra. Mesmo ponto. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, Sim, mas foi a tipo maneira assim, que tu encontrou pra explicar isso pra ela. E eu, assim como tomaram de ti e não tinha, porque eles não eram pra fazer isso, aquela galera ali tá querendo tomar o lugar dos outros. É a casa deles. E eles acham que eles têm que tomar. Porque eles acham que é deles, ou que eles precisam mais, ou que. Não importa o que eles acham, assim como não importa o que estavam pensando quando Sim, tiraram de ti. importa o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que eles não sabem conversar. Ninguém ali pediu, ninguém conversou, ninguém falou. Por isso que eu falei, por isso que é importante a gente falar. Isso é um treco que a gente insiste muito com criança, eu acho, né? Tem que falar o que tá sentindo, falar o que quer. Falar, não chega ali de blum. Entendeu? É engraçado, né? Porque o adulto, o político, né? Que são as pessoas que mais falam, que mais conversam. Quem está acompanhando agora os discursos da ONU, hoje de manhã acabou o presidente Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento, porque, se eu não me engano, a Ucrânia foi. Que o nome é Vladimir Ben-Rima, né? Não, o nome dele é outro, né? Vladimir. Não, o nome dele, porque ele é um nome hebraico, né? É Vladimir Ben-Rima. Volodymyr Zelensky é o nome. É o nome artístico. É o nome da noite. É o nome da noite. Se eu não me engano, a Ucrânia foi o nome de guerra. É o nome de guerra. Nos permite a piadinha bola picando, né? O nome de guerra dele. A Ucrânia foi aceita na União Europeia. Na verdade, a União Europeia abraçou a Ucrânia nesse sentido, né? Abraçou digitalmente, né, amigão? Foi muito engraçado porque ele falou, fez o discurso e ele não terminou, esperou sair, ele já levantou e deu um tchau. Eu fiquei imaginando como é que é a pauta do dia desse cara, né? Ele falou: eu não sei se eu dou bom dia, boa noite, boa tarde pra você, porque eu não sei se é dia, de noite ou tarde. Então o cara tá fudido, né? Cara, pra mim foi tipo assim, ó, valeu, entendeu? Obrigado por fazer parte do clube. Pena que eu não vou poder dar um pulo nessa piscina, porque eu não vou estar vivo, provavelmente, para dar esse pulo. Mas a questão de tu explicar essas coisas que nem tu tá falando, assim, é muito complexo, porque o que eu tava falando é o seguinte: pessoas adultas políticas que conversam, que falam muito a respeito disso. Eu tava falando que eu tava no discurso da ONU, aí todos os países falar 80 horas de todo mundo dando a sua situação, todo mundo tem o seu lugar na fila, todo mundo tem a sua situação. Mas aí, no final, ele se resume àquilo que tu começou falando. As pessoas não sabem falar, velho. Nesse caso específico, será que ninguém percebe que, independente da questão de estar certo, estar errado, quando entra na hora do vamos ver, eu costumo dizer, isso também serve para negócios, né, cara? Puta, cara, baita parceiro, estão junto, pegando junto, beleza. Quando chega na hora do vamos ver, cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. É muito difícil alguém abrir mão de uma situação e dizer, ou alguém desiste e diz, tá, foda-se o conflito, eu não quero brigar com você, pega essa merda, esse negócio e vaza. Isso acontece e alguém se ferra. Ou, cara, as pessoas, elas se transformam, tanto que quando chega numa disputa, seja num divórcio, seja numa dissolução de sociedade, seja que normalmente numa dissolução de sociedade isso acontece muito, muitas vezes as pessoas, elas não estão querendo fazer o mal deliberadamente, tá? Mas elas acreditam que o que elas estão fazendo está certo para elas naquele ponto. Mas eu acho que isso tem a ver com educação, porque elas não tiveram até então exemplos suficientes de que, juntas e chegando a um bem comum, elas conseguem ver. O ponto dela aqui foi que, assim, ó, o meu exemplo depois foi quando a gente estava comendo, tinha uma fatia de pizza. Eu falei assim, ó, quer ver, ó, de novo, porque daí eu insisti de noite, daí, né, vou trazer de novo o que tava rolando na guerra. Aí, tipo assim, tá vendo essa pizza aí? É tua, né, essa fatia? E ela é. Então, ó, o que tá acontecendo é o seguinte, essa pizza é minha agora. Fez o que o Ron Swanson fez no Parks and Recreation, né, que ele foi para explicar imposto de renda para uma criança, foi exatamente assim, com uma pizza. Ele foi lá, pegou a pizza da criança, deu um mordidaço e falou, isso é imposto de renda, e devolveu a pizza para a criança sem uma... Maravilhoso! Foi o que eu fiz, eu falei para ela assim, ó, essa pizza é minha. Ela, não, pizza é minha. Eu, não, eu quero pizza. E ela, então, a gente pode cortar no meio. E eu, coitado, você vê que a ideia, isso só acontece quando as pessoas conversam. Tu conversou comigo, e aí a gente pode chegar, pode cortar no meio, aí todo mundo fica com um pedaço da pizza, mas o que acontece é o outro lado diz, não, eu quero inteira, eu quero a tua e a minha. E o que eles estão fazendo, eles estão dizendo assim, ó,
nem que eu jogue essa pizza no chão e ninguém coma, tu não vai pegar essa pizza. Porque ela não é tua. Mas daí é o famoso clássico assim, se eu não tenho, ninguém vai ter, né? Isso é bem coisa de criança, né? É muito coisa de criança. Foda-se, eu quero que Mas se a gente faz isso, criança e a gente faz isso. Isso aí é loss aversion, que é a aversão à perda, entendeu? Tipo assim, ó, tu prefere... E eles fizeram esse experimento com crianças também. E a gente já nasce com isso, não é que a gente aprende, né? Tipo assim, tu prefere ganhar... Ó, se tu ganhar eu vou te dar 2 opções, era mais ou menos assim. Deixa eu tentar lembrar enquanto eu falo, tá? O experimento. Tu pode ganhar 1... e o outro ganha 1, ou tu pode ganhar 2 e o outro ganha 3. Qual tu prefere? Era exatamente isso. Era tipo isso. Então, numa opção, a criança ganha 1 e o outro amiguinho ganha 1. E na outra opção, a criança ganha 2 e o outro amiguinho ganha 3. Qual que é escolhido? Evidentemente, porque a criança ganha menos. Porque ela não queria que o outro ganhasse mais que ela. Não porque ela vai ganhar mais, porque a aversão ela vai ganhar o dobro, exatamente, a aversão à perda. E tipo, isso é insano. Mas aí mostra aquela coisa de como cara, bicho. tu mirar pro... É o bicho, né, velho? Bicho puro. Deixa eu compartilhar aí com você, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela pra gente ver esse quadro do Ron Swanson. Claro, né, cara, é caricato, mas ele explica as taxas, né, os impostos para essa criança. Isso é muito bom, meu. Mostra aí. Cara, é bom demais. Deixa eu ver... Como é que tu vai? Tu consegue espelhar aí? Eu acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu só... Peraí, só um pouquinho. Parar a câmera. Como é que funciona essa porra aqui agora? Vamos lá, só um pouquinho. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. E comida é maravilhoso. O momento de comer é onde dá pra explicar tudo, entendeu? Matemática, tudo. Organização. É o melhor lugar. Recomendo. Tá aqui, pizza não é a melhor de todos. Tela, né? Janela, guia do Chrome. Aqui, fechou. Fechou. Compartilhar. Vocês estão... Tá vendo aí? Tu tá dá pra ver. Dá pra ver? Tá, então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos ver. Hello? Hello? Can I help you? Hi, your class is here on a field trip, and I'm supposed to interview someone for a school project. Okay. You can wait at that table, and someone will be here sometime. But aren't you here now? No. É um cara que sabe lidar com crianças, né? Can we postpone this for another day? It's unsettling having you just sit there. My report is due tomorrow. What's it on? Why government matters. Porque governo importa. It's never too early to learn that the government is a greedy piglet that suckles on a taxpayer's teat until they have sore, chapped nipples. I'm gonna need a different metaphor to help this 9-year-old. What's your name, ma'am? Agora. Lauren Burkus. Lauren. My name is Ron Swanson, and I'm gonna tell you everything you need to know about the miserable, screwed up world of local government. You mustard in your mustache. Don't sass me, Burkus. Let's get started. Life, liberty, and property. It's John Locke. This is your lunch. Now, you should be able to do whatever you want to with this, right? If you want to eat all of it, great. If you want to throw it away in the garbage, that's your prerogative. But here I come, the government. And I get to take 40% of your lunch. And that, Lauren, is how taxes work. That's not fair. You're learning. Uh-oh. Capital gains tax. Ganho de capital. Porra, eu nunca vi isso, cara. É maravilhoso, meu, o programa. Então, assim... É isso, cara. Mano. É isso. Porra, porque... Mas, claro, para tudo. Isso aí é o processo de educação. Educação. A gente não teve isso. Na nossa época, o que é isso? É como é. É como é. Para de reclamar. Outro grande trauma meu. Não é não. Por que não? Porque não, eu fico muito... Eu juro que dentro das situações, dentro do processo de criação do meu filho, eu juro que eu prometi para mim mesmo que a questão é a seguinte, não existe não é não. Não existe não, por que não? Porque quando tu diz um por que não, é porque tu não tem saco para explicar, tu não quer velado, não é não. Acabou. É muito burro, não, né, velho? Na verdade, é autoritário, né? Autoritário, tipo, aceita e deu. Exatamente. Então, assim, eu juro que eu prometi pra mim mesmo que tudo eu vou tentar, e isso eu acabo exercitando até, eu tenho talvez essa
essa estrela, não, essa aura de meio que palestrinha ou coisa parecida, porque eu gosto de explicar situações, por que está sendo tomada tal decisão, por que está sendo indo desse caminho. E eu quero fazer isso pro meu filho. É uma merda, mas enfim, é real, né? Nesse sentido do tipo assim, cara, vamos, sei lá, vamos tomar, sei lá, vou falar qualquer merda aqui, não, vamos tomar um suco de laranja. Não. Sabe por que não? Porque não. Não, tu não vai tomar o suco de laranja porque tu já comeu tal coisa, ou porque o suco de laranja tu é alérgico, sei lá, explica por que das coisas. Explica com toda a calma, porque tu vai perder a fome, filha da puta! Porque isso aí não é suco de laranja, isso é suco de soja, caralho. Né? Então, assim, eu lembro que quando eu entrei no quartel, cara... Peraí, eu desculpa, vou ter que te interromper, porque a gente, são os pais lendo hoje, né? Tipo assim, cara, não diz não porque não, explica pro teu filho o porquê. Aí o cara, beleza, vou explicar. Por que eu não posso tomar suco de laranja? Vai perder a fome, caralho! Vai fermentar essa porra aí, não sei o que. Tipo assim, bara, bem melhor não, porque não, entendeu? Não explica, cara, não explica. Não. Mas foi que nem quando eu fui pro quartel. Eu lembro que eu cheguei no quartel, eu lembro até hoje qual foi a reação da minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, vou servir, né? Ela falou assim, agora tu vai te fuder. Porque eu sempre interpolava ele nesse sentido, né? Não, por quê? Porque caralho, e batia de frente. Cara, mas dito e feito, a primeira semana tinha uma tabelinha dos sargentos e dos oficiais ali, quem é que ia ser o primeiro preso. Adivinha quem é que tava encabeçando, assim, ó, tipo pole position. 3-1. Olha lá, ó. Tá bom, eu não vou mais falar. Viu? Eu tive polícia aqui. Para de falar que eu falei coisa ruim. Não, eu falei palavrão. Deve ter falado umas 3, 4 vezes. Ela disse que eu falei coisa ruim. Obrigado. É isso aí, cara, tá certíssimo. E eu tive a mesma coisa, viu? Quando eu fui... como é que é? Você foi te alistar? Me alistei, fui lá, tudo mais, tive excesso de contingente, né? Acho que todo mundo foi essa a razão. Não, tá liberado. E eu fui falar lá com o cara que tava lá, não sei qual era o... Tava o cara dele. lá. Devia estar um sargento ali, qualquer. E eu quero servir, entendeu? Eu quero matar alguém, eu quero usar uma arma, eu quero dar um tiro. Pronto. Eu queria eu queria servir, que fosse, né? Eu sempre achei legal. Eu acho que é um processo, enfim, interessante, de alguma maneira ou de outra, né? E, cara, ele falou assim, ó, eu não sei como é que saiu tanto cuspe da boca dele. Tipo assim, tu é surdo? Tipo, tu é surdo! Aí eu falei, eu não sou surdo, eu apenas disse que eu quero servir. E o cara olhou, tipo assim, ó, nossa, surdo e burro. Tipo, o cara teve muita... Ali eu vi que era um cara muito experiente, com muita paciência. E o cara repetiu pra mim, tipo, eu ia estar junto contigo, cara, presinho. Ele disse assim, ó, não, vou te explicar, excesso de contingente é muita cabeça, e a tua tá sobrando. Tchau. Então, e aí eu, puta, velho, tá bom. Eu fui sair tudo tristinho, assim. Cara, ainda bem que não, né? Animal, não, cara, né? Não, ainda bem que não. É minha opinião, animal. Tá? Não é uma coisa muito vamos dizer assim, não é um Cara, assim, ó, antes da gente entrar nessa questão, tá? Eu não tô defendendo militarismo, não tô defendendo... Não. Eu tô dando a minha opinião pessoal. Eu tô me dando desculpa aqui hoje em dia o cara fala... Então, hoje em dia o cara queria listar... Não, o cara é de extrema direita... Nada a ver. Até porque eu no quartel, cara, eu era uma criança, sério. Eu tava comentando outro dia com a minha esposa. Meu, eu era uma criança, cara, eu não tinha nada, eu tava brincando, velho. Eu tava brincando. Cara, eu era oficial já, velho. A gente tava na frente da galera ali, prestando uma ordem unida. Muito o que é isso que a gente tá vivendo, né? A gente fala de guerra, então uns caras ali, uns guri de 19 anos, umas crianças que mano. não tem a menor capacidade de analisar a situação, ou crítica, tudo mais. Cara, é isso, e aí tu vê como a gente cai nisso, assim, eu paro pra pensar porque eu queria servir. Cara, tem a ver com um grupo, com uma união, com experiência com organização, com uma coisa, com não sei o que são várias coisas que podem ser absorvidas ou vivenciadas em outros lugares também, que não, né? A diferença é que tu tá num ano em que tu não tem muita escapatória. Não tem muita escolha também, onde a gente tava. Assim, não, eu digo escapatória assim, ó, tu tá servindo, tá? Independente se tu foi voluntário ou não foi voluntário. Meu, se um louco que tem uma hierarquia maior que tu lá dentro disser assim, meu, tu vai ficar o final de semana aí no quartel. Tu não tem o que fazer. Mas eu não quero ficar. Que bom, tu vai ficar não querendo. Tu entendeu? Não tem. Então tu aprende a lidar com umas situações por um processo, no meu ponto de vista até... ponto de vista não. Ele é temporário e experimental.
tu vai começar a criar uma base de situações que tu vai passar pelo resto da tua vida inteira. A diferença é que fora do quartel, se alguém diz assim, ó, tu vai ter que trabalhar final de semana, tu vai dizer, não quero, foda-se, e tu vai embora. Ponto. Mas tu sabe o que aquilo acarreta, né? Tu já passou aquele, tu já teve aquele... Isso, então tu tem uma liberdade maior de tomar de decisão, de assumir compromisso, esse tipo de situação, que é o que a gente vê muito hoje em dia, nessa falta de comprometimento com algumas situações, porque dificuldades tu vai passar em qualquer situação. O problema é que a gente tá vendo qualquer primeira dificuldade, a galera desiste e vaza. Ah, mas é um cara que tá falando da nova geração. Não, é o que acontece. Isso não só da nova geração, inclusive de uma geração da minha idade, geração mais alta, que tem a prerrogativa de tu poder escolher o caminho que tu quer, mas também não tem um mínimo de segurar a onda por alguns perrengues. Cara, perrengue é necessário para te construir falta de educação. Coisa. O teu Ninguém ponto volta... Tu ganha, a única maneira de tu ganhar dinheiro da noite pro dia ou de tu construir uma situação é tu gerar um processo de viralização, hoje em dia vamos falar de internet, né? Ou de tu ganhar na Mega Sena, que da noite pro dia tu é milionário. Ponto, acabou, não tem outra maneira. Cara, tu tem que ralar, tu tem que aprender a fazer a situação, tu tem que passar uma ou duas situações, tu tem que ouvir uns outros, tu tem que fazer. No quartel, obviamente, é isso elevado ao 500, tu entendeu? Mas é muito importante. Mas te dá uma ideia de suporte também, porque tem outras pessoas passando pela mesma coisa, tem outras. Não, é que tá. Ele tem um outras processo situações, de uma maneira. Consequências das tuas tomadas de decisão. Se eu fiz merda, isso aconteceu várias vezes com todo mundo ali, tá? Até a gente entender que eles utilizam isso já há muito tempo para tu entender a questão do pertencimento de grupo e como é importante tu pensar no resto antes de tomar tuas decisões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, uma coisa bem bobinha, tá? Durante o verão ali no quartel, tinha aqueles negocinhos contra mosquito, que é um troço que tu acende, fica uma brasinha, fica saindo foguinho pro mosquito. O famoso boa noite. Tá? Então, pessoal, o cara botou lá o boa noite. O famoso boa noite na nossa época, acho que não tem mais boa noite hoje em dia. Não, acho que tem, nos mercadinhos mais chulé tem. Boa noite, Martin 7, nunca mais vi. Até mandar um abraço pro Semin, eu acho que ele não tá escutando a gente, mas enfim, foi o Semin, tá? O Semin foi lá, colocou o tal do boa noite, ou fui eu que botei e ele se fudeu por causa disso também, um dos dois. E botou o tal do boa noite, não é proibido usar o tal do boa noite, quer dizer, pelo menos eu achei que não era. E o que acontece? Acabou, cara, no meio do Huawei ali, da guarda e tal, tu esqueceu e deixou aquele troço. E o rondante lá, na época, acho que foi um sargento, um tenente, ele tava passando, ele viu aquele troço e a gente se fudeu. Então nós ficamos detidos no final de semana porque eu, ou ele, vamos botar que fui eu, tá? Eu esqueci de limpar ou de arrumar aquilo ali e por isso todo mundo ficou detido no final de semana no quartel. Sim. Por uma cagada que eu fiz. Um outro cara lá também fez uma outra situação, todo mundo ficou aí todo mundo fica bravo com aquele cara no início, várias vezes e tal. Mas o que é isso? É uma responsabilidade pelo que tu tá fazendo, tu tem que pensar no conjunto. Se tu, numa guerra, por exemplo, que a gente tá vendo agora ali na Ucrânia, cara, se o cara coloca um negócio errado no troço, todo mundo explode, mano. Mas claro, é um extremo também, né? Não, é que tá, cara, não é o extremo. É um exemplo, é que nem quando a gente faz uma pesquisa de usuário, ele é um usuário extremo, tá? Mas esse usuário extremo faz parte do mesmo espectro. Né? Mas que e no dia a dia pra vida, sem guerra e sem quartel, como é que isso se aplica? Né? Não, mas claro, tem situações assim. Mas o dia a dia o que a gente vive hoje, ainda mais a questão de opinião, ou formação de opinião, ou informação, cara, é muito louco, entendeu? Então a gente não tem o quê? Vários pontos que são positivos, né? Para que a gente se sinta parte de alguma coisa. Porque as pessoas acabam indo pra guerra, se sentem parte de alguma coisa. Hoje em dia tem uma segregação muito grande, entendeu? A gente fala que lindo TikTok e tal. TikTok é o resto é um monte de gente querendo ser aquele TikTok horrível, ninguém é o que é, não existe mais senso de comunidade. Isso para as crianças é muito importante. E aí eu vejo um negócio que acontece, eu particularmente, tá? A minha opinião sobre o que acontece na Ucrânia é que eu acho que a gente já passou do ponto de ter guerra, assim, é uma coisa meio... me parece bem me parece muito primitivo o como a gente para e pensa, não, avançamos tanto nisso aqui. Os caras... sabe, fazendo filinha de tanque, bum. Mas é uma pergunta que todo mundo faz. Assim, desculpa, cara, eu não pensei que eu fosse viver para ver alguém dizer assim, não, mas eu vou invadir o outro país. Cara, que merda é essa? Por quê? O que aconteceu que tu vai invadir, né? Não, é uma coisa muito... Não, é uma coisa... Cara, não existe, cara. É tipo, eu vou invadir tua casa. Não vai invadir minha casa. Então isso acontece no dia a dia. Só que uma coisa que eu acho que acontece agora, que particularmente me toca demais, pelo menos do jeito que a história assim, né, tá desenrolando, né? Cara, a união que gerou no povo, né, no caso ucraniano, assim, a demonstração de que o motivo deles é que tipo, eles amam onde eles estão crescendo, cara. E o quão importante isso é para as crianças. Diz que é uma cidade, diz que é um país riquíssimo, né? Em termos de agricultura e culturalmente também, né?
Eu acho que é riquíssimo culturalmente, cara. As pessoas me parecem todas muito... E tu tá falando sobre falar, né? Todo mundo fala e não diz nada. E pra mim não diz nada, porque até agora, então, é muito assim, sanções isso, sanções aquilo. É tipo, é que nem quando alguém, uma criança, agride outra e diz assim, muito feio, João. Foda-se, o João amanhã vai dar... é isso que acontece? Então, fazer de novo. Amanhã fazer então, exatamente. Então, assim, ninguém demonstrou uma capacidade de união, entendeu? E eu acho que isso eles mostraram pros filhos, para a nova geração, a importância do que é uma comunidade, do que é todos estarem unidos por solidariedade. Cara, tem várias coisas que eu acho que são lições muito, muito bonitas que dá para usar agora para explicar, querendo ou não, dá para extrapolar de alguma maneira, entendeu? É um sentimento de pertencimento e não arregar para a primeira ameaça que é difícil tu exemplificar sem que seja dessa maneira. Existe muito disso, por exemplo, nos esportes, né? Aquela galera que entra menos, como... Né? É uma merda, mas enfim, aquele time que entra menos favorecido favorecido para a vitória, né? Ou seja, como é que se diz? Tem o underdog. The underdog, né? Tem aquele que entra meio que, sei lá, vamos falar na língua do português do futebol brasileiro. E não é o favorito. Não favorito, é o Inter e Barcelona, né? Vamos falar do futebol aqui. Cara, assim, ó, 50 zebra. jogos, o Inter vai perder 49, mano. Tu entende? Tá, vamos botar mesmo, vai perder 48, entende? Aliás, mas ele foi lá e ganhou, velho. Aí um mau exemplo de novo que aconteceu, né, cara? A gente viveu com o lance de Grenal, tudo não sei o quê. Olha a merda que acontece, entendeu? Os caras apedrejam, cara. E aí tu vê a foto do, tipo, Vila Sante com o filho dele, que aliás, uma cópia dele, né? O Vila Sante com o filhinho dele ali. Meu, como é que tu explica pro filho dele, cara? Como é que tu explica pro teu filho? Não, a galera decidiu jogar um paralelepípedo na minha cara. Não, mas olha a falta de noção do cara que jogou um paralelepípedo, velho. Não, o que ele achou que ele fosse fazer? Não, mas isso não, ele sabe. Isso não é falta de noção. Eu acho que a falta de noção que a gente tem é de entender, achar que isso é um ato de violência, alguma coisa, e o governo acobertar uma tentativa de assassinato, não sei o quê. Foi tentativa de homicídio qualificado, porque eles sabiam, foi uma emboscada, foi não sei o quê. E não é porque Inter, o Grêmio... Cara, meu, passou do limite e as pessoas também. Cara, as pessoas, vai ler no Twitter. As pessoas, é apavorante, entendeu? Dia a pessoa tá dizendo, força Bahia, porque aconteceu com Bahia. E no outro dia tá ali a mulher escrevendo Grêmio Arregão, não quis jogar, não sei o quê. Porque... É a mesma pessoa. Então, aí nós estamos falando do processo. A gente tá falando de um troço que tá acontecendo lá na Ucrânia, a, sei lá, 20 mil quilômetros daqui. Mas aqui do lado tá acontecendo uma situação que é um sentimento primata, né? Muito parecido, né? Primitivo. Porra, total, meu. Sabe que no domingo o Lucas estava tendo alta do hospital e até tava falando com meu sogro, eu falei, puta, olha que dia bonito, se nós não tivesse um pouco mais de tempo, cara, a gente iria para Porto Alegre assistir um Grenal, velho, levar o meu filho a assistir um Grenal e tal. E a minha esposa falou assim, do ano, mas e tem o misto, e eu falei, não, cara, Grenal, até porque esse Grenal, o Grêmio tá na segunda divisão, o Inter tá na primeira, é uma coisa mais leve, mais de boa, a gente vai lá, vai se divertir. Mano, não ia se divertir porra nenhuma, velho. Semanas atrás eu tava falando sobre como eu acho legal quando mostra jogos ali do Rio Grande do Sul, que tem, primeiro, cara, é meio a meio, quantidade de homens e mulheres no estádio do Grêmio, assim, pelo menos, que é o jogo que eu vejo. E muita criança e bebê, não sei o que, e eu, puta, cara, que legal, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu ia, era uma selvageria, entendeu? A gente ia, joga copo de mijo. Joga bergamota, isso, compra bergamota fora pra jogar bergamota. Eu tinha 8 anos, namorada da minha irmã, foi no jogo e tal, assim, sabe? Preciso do banheiro, não sei o que, tá aqui, ó, cerveja, faz aí. Agora vamos jogar, senta aí. Jogava. Era isso, cara. Era terra de ninguém, velho. Essa era muito educação. Louco, cara. Essa foi educado sim, cara. E pilha na galera. Joga pilha, não dá nada uma pilha na têmpora. Cara, pensa tomar uma pilha na cabeça, velho. Meu Deus, já vi muita pilha voando. Então a gente foi criado assim. Só que eu nunca imaginei que a gente ia regredir para os caras fazerem, para embretar um ônibus, entendeu? Fazer uma tocaia ali. Tipo, cara, isso é o que eles estão fazendo numa outra escala, é o que eles estão fazendo com, tipo, os antitanques da Ucrânia tá fazendo isso. O cara fica ali tocaiado, quando passa o pum! É isso, cara. É insano que a gente tá vivendo. E não, mas o problema é como falar isso para as crianças, então, porque elas estão vendo isso. Eu particularmente fico muito tocado, fico alterado, entendeu? De ver que isso ainda acontece.
Tem uma questão da distância, né? Porque tem uma situação que o pessoal fala que tem os traumas de guerra, né? Que é muito difícil tu entender o que está acontecendo sem tu estar em loco, porque tem uma capacidade de percepção humana, né? Um dos sentidos que tu nunca vai conseguir olhando isso à distância. Eu tô olhando para a televisão, mas tá mostrando imagens. É o cheiro, cara. Uma coisa é tu ver uma coisa explodir. Do som. Outra coisa é tu sentir ela explodir. O cara morrer. Exatamente. Outra coisa é tu sentir o cheiro da pólvora, o cheiro de suor, de sangue, de cocô, o cheiro do lixo, tu entende? Aquela vibração e o bafo do calor. Então, cara, a criança, ela nunca vai conseguir perceber isso. Eu não sei o quão sério, quão grave é esse tipo de situação. Eu acho que é imensurável. É a mesma coisa que a gente fala agora do Covid, que a gente não sabe, as crianças em casa sem falar, assim, eles já estão vendo agora que, tipo, pelo menos nos Estados Unidos, as crianças estão tendo um déficit enorme na aprendizagem da fala da escrita, inclusive. Não, total. Todo mundo de máscara, não todo mundo ver, de máscara. Né? Então, isso é um exemplo besta e mecânico. Não é, mas é o básico. Ver. Claro, tu não comunica direito. Só que imagina tu tá lá e não é nem isso, cara. Eu vi ali, por exemplo, pega uma coisa simples, um vídeo acho que eram brasileiros, jogadores, e no carro, indo ali, no começo de tudo, entre aspas, confortavelmente fugindo, ao meu ver, já muito atrasado, esse negócio tá rolando há muito tempo, eu não entendo o que as pessoas estavam ainda fazendo lá, quem não é de lá. Sabe? É aquela esperança de que vai ficar só na conversa, não. que já faz alguns anos que eles estão absoluta burrice, ninguém coloca 200 mil soldados para fazer... fronteira. Não é festa junina. Cara, as pessoas... Enfim, de novo, eu acho que as pessoas também sempre esperam. Volta ao meu ponto de que elas esperam que alguém chancele, ou que elas, sabe? Alguém diga vai, não vai. Ou que o governo diga. O que o governo mandou botar máscara, eu ponho. O governo não botou máscara, eu não ponho. Para poder culpar alguém. Migão, preteou o céu, cara. Vai chover. Vaza. Ai, não choveu. Que bom que não choveu, mas vai chover. As outras 10 vezes vai chover. Claro, cara. Falta muito. Tem um ditado britânico, acho que diz, né? Que o cara fala assim, ó. Quando uma pessoa te diz o que ela é, acredita na primeira vez. Tu entende? Exatamente. Cara, na segunda, tu não vai ser o idiota pela segunda, né? Talvez, mas na primeira tu não sabe. É bem isso. E aí eu vi esse vídeo, ele tava dentro do carro e o cara dirigindo, né? O carro tava cheio com 2 crianças, a esposa dele tava do lado, completamente fora da casinha, gravando um vído, chorando, sim. Assim, desesperada e tal. Tava tudo ok ali, teoricamente, né? Mas imagina os filhos vendo aquilo. Porra é essa? Por que minha mãe tá... Sabe? E imagina agora as ucranianas fugindo. Cara, é um negócio insano que tá acontecendo. E eu acho que a gente vive muito disso sem saber aqui, entendeu? Tipo assim, dependendo do teu grau de não sei de quê. Teu grau de... Não vou qualificar, tá? Mas tipo, fecha a porta, ou levanta o vidro, não sei o que, sabe assim, quando tá fora de casa, não, aqui é perigoso, ou fica perto, não sei o que. Eu acho que a gente já vive isso e eu não sei os efeitos, assim. A nossa realidade brasileira, eu digo isso para, cara, indiferente tem diferentes classes sociais ou capacidade socioeconômica, né? Seja branco, seja negro, seja criança, seja adulto, seja rico, seja pobre, todo mundo tem sempre 2, 3 olhos ao redor da cabeça. Isso é fato. Tá? Algumas situações sentem mais isso no dia a dia do que outras, menos oportunidades, mais exposição a esse tipo de situação, menos exposição a esse tipo de situação. Uns são mais caça, outros são mais presa, né? Mas, cara, a gente vive num sentido de guerra, de uma certa maneira, a questão de impunidade, a questão de ficar à mercê de situações básicas que são menos piores, que basicamente sejam assaltados. Mas quando tu entra num cenário de guerra, é uma coisa diferente, porque hoje em dia, apesar de ser uma guerra midiática, e todo mundo tem capacidade de filmar e ver coisas que antes a gente não tinha, e eu digo antes, tu bota 10 anos atrás, tu entendeu? Cara, guerra é um troço que eu não sei se as pessoas elas não entendem o significado do que é guerra. A gente não tem, até porque os nossos próprios pais nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, em grande maioria, né? Então eles tiveram uma geração de ouro, assim. Boomers. Os baby boomers são, e eles são muito da referência de todos que vieram depois, geração X, né? X, nossos, Z, tudo mais, e aí vai. O Pino é o boomers, né?
Depois da guerra, podiam comprar uma casa com maior facilidade. Se o cara trabalhasse, capinasse meia dúzia de rua, ele podia ter filho, tinha carro, tinha propriedade, tinha tudo, entendeu? E esse foi né, a referência que nós tivemos e tal, e é por isso que talvez acontece isso essa revolta toda. Aí tu vê um jogador que nem eu escrevi até outro dia ali, né? Tipo, o cara tem a casa dos sonhos, o carro do ano, a mulher da vida, a não sei o que, o cara olha ali, chutando uma bola, vai olhar assim, eu vou jogar uma pedra na cara dele. Não tenho nada dessa merda mesmo. Eu não tenho isso. E aí começa, é muito insano, cara. Falta comunidade, falta conversa, falta propósito. E qual é o propósito? Tu sabe que eu vi um documentário um tempo atrás, agora eu não lembro qual era, para poder passar referência para o pessoal que está escutando ou está vendo. Até peço desculpa para vocês nesse sentido. Mas era alguma coisa a respeito da guerra da Bósnia, né? A Bósnia foi... deixa eu até não falar merda. Enquanto tu procura, olha que louco, tá? Em 2008, eu trabalhava no 2007, né? Logo quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei em restaurante, trabalhei de garçom. Porque meu pai disse que isso seria também um grande parte, porque meu pai disse que isso seria um processo de engrandecimento. Bullshit. Foda pra cacete, assim, ó, o trabalho mais desgraçado que eu já tive na minha vida. Mas com certeza tem. Né, toda experiência a gente tira alguma coisa. Lá eu conheci uma bielorrussa e Belarus. Curte a estupidez, e eu perguntei do jeito que tu é, né? E ela, Bielorrússia e tal, não sei o que, porque por causa do sotaque, assim, sotaque bem fortão e tal, e não que o meu não fosse, né? Mas dava pra perceber que era de lá. E aí eu falei, Rússia, né? Bem assim, tipo, Rússia. Cara, o ódio que eu consegui ver na cara dela. É tipo ela dizer que tu veio do Rio de Janeiro. Nunca. É diferente de dizer que tu veio do Rio de Janeiro. Não é a mesma coisa. Nunca. Mas, tipo assim, o que me deixou... E aquilo gravou na minha cabeça. Tipo, não, nunca. E daí a gente começa a se inteirar um pouco mais de como foi a repartição, por que eles saíram da União Soviética. Mas tu vê agora, tipo assim, eles estão amiguinhos, entendeu? Estão junto nessa. Eu não sei. Eu acho que a Bielorrússia agora, com a questão da Rússia, é a famosa classe. Vem ser meu amigo com uma arminha na cabeça, tu entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Pode ser, podia ser com todos eles, né? Mas foi muito... Mas com todos eles. A diferença é que uns não estão se adequando, outros estão sob proteção e outros não, né? Foi muito feliz isso. Mas eu falei com ela e a resposta dela foi essa: não, nunca. Não confunde. É que nem falar Honduras e Brasil. Não é a mesma coisa, porque a gente não se odeia. Eles são o mesmo povo. Sim, não é o mesmo povo, povo nessa situação. Mas eu estava falando da questão da Guerra da Bósnia, né? Então, só para confirmar, então, a Guerra da Bósnia ocorreu de 6 de abril de 92 a 14 de dezembro de 95, tá? Então foi um período bem complexo ali, até logo depois um dos generais ali foi condenado, então teve toda uma questão de genocídio feio, assim, uns troços meio punk, assim, foi uma guerra muito feia, tá? Digamos que foi uma guerra nos anos 90 com a cabeça dos anos 30, assim, o que os caras fizeram, né, assim, em termos de situações horríveis, né? Tem até um jogo, eu acho que eu já comentei aqui no nosso podcast, chamado This War of Mine, que, se eu não me engano, ele é baseado Kosovo, no... acho que é Kosovo, né? Inclusive, para todo mundo que comprar o jogo, acho que no Steam hoje, eles estão doando dinheiro para ajudar o pessoal na Ucrânia, tá? Até um amigo meu que a gente jogou na época que lançaram o jogo, ele me mandou hoje um WhatsApp falando, eles já tinham $160 mil já enviados para a galera da Ucrânia para esse tipo de situação. Né? O que eu tava falando? Por que eu entrei nessa questão? Torna as guerras bem diferentes hoje em dia, né? Olha como que louco, né? O apoio chega de... Inclusive também agora, desculpa, eu não vou te interromper, mas já interrompendo de novo, né? O pessoal de desenvolvimento digital da Ucrânia, Ministério, né? Desenvolvimento Digital, eles criaram aquele IT Army of Ukraine para tentar disrupt, né? Quebrar os sites russos e tudo mais. Os anti-hackers, né? Exatamente, e eles expandiram isso para o mundo todo. Tipo assim, mas digamos galera, que eles têm uma motivação um pouquinho maior. Digamos que eles têm uma motivação um pouquinho maior, né? É a famosa regra do war, né? Empate é da defesa. É sempre muito mais difícil invadir do que ser invadido, né? Mas, claro, porque quem está sendo invadido tem muito mais a perder e dá tudo que dá. A não ser que seja eu defendendo, né? Só perdeu 3, né? Perde Trevski.
Tu vê, né? Então tu imagina a quantidade de pessoas envolvidas nesse tipo de situação que vai ajudar a galera da Ucrânia, né, nesse sentido. Se bem que os hackers mais temidos, acho, né? Acho que eles estão ali naquela região da Rússia, né? Mas enfim, eu vou voltar à questão da Bósnia. Como é que a milícia, né? Como é que essa galera era recrutada? Olha que coisa mais maluca, velho. Jogos de futebol, torcidas organizadas. Os caras iam nas torcidas organizadas, viam quem eram os, entre aspas, os líderes ou os mais inflamados, os caras que estavam lá torcendo pelo time deles, e, mano, os caras recrutavam os loucos a partir dali. Então, davam aquela mexida na cabeça do cara, não, tu tem potencial para ser líder, a gente tá montando um exército de verdade, vamos... Meu, os caras iam no futebol, pegavam a galera que tava nas torcidas organizadas, recrutava para ali na sequência tá matando criança, ou tá dando tiro em tanque, ou tá fazendo coisa. Olha que coisa maluca, velho. Mas se faz isso parecido ainda hoje em dia. Tu vê, agora que nos Estados Unidos tem muita propaganda da, né, Join the Army. Sempre teve, né? Sempre teve. E a propaganda agora, cara, é muito parecida com se fosse o teaser de um joguinho. De um Call of Duty da vida. Tá rolando até o vídeo. É bem glamourosa, assim. A diferença tipo assim, da recrutação russa e da recrutação americana. Tu já viu esse vídeo aí? Que mostra por que os russos... Por que tem que ter medo dos russos? Porque aí mostra o vídeo de recrutamento dos russos, é um soldado pulando, fazendo os negócios, aquela coisa de filme de ação, e dos americanos é um videozinho, é uma animaçãozinha, dizendo assim, estou inclusão e tal, aquela coisa meio Não, mas não é isso, não é essa que mostra lá, tá? A propaganda é bem, são as pessoas ali em ação e tudo mais, mas é uma ação, assim, bem, evidentemente tem que ser romantizada, que ninguém vai, né? Tem guerra nenhuma bonita, né? E afinal não tem graça nenhuma pegar as pessoas com garfo, né? Ainda mais a geração hoje, né, que se prende, tu vai mostrar um troço muito nesse sentido, ele não vai por medo, né? Foda-se, eu não vou nessa merda aí, né? Eu não sei se as outras não iam por ignorância também, cara. Acho que todo mundo iria por medo. E grande parte tu vê a Segunda Guerra, a gente fala ali, vê o filminho na televisão, grande parte do exército americano eram de negros. Né? Eram de negros. Os caras não tinham opção e davam, tipo assim, vai, eu te dou meia dúzia de moeda, porque ele sabia que não ia ter opção mesmo lá. No Brasil... O Brasil. A gente faz isso hoje em dia, entendeu? Não, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, por uma fração, por uma piscada de olho, não se juntou ao eixo, velho. Tô falando sério, foi por muito pouco. Aí, obviamente, teve acordos, tinha base militar americana aqui para escalonar no Rio Grande do Norte, tinha toda aquela pegada. Aí, cara, literalmente, o que é? Eu vou mandar homens lá, mando umas buchas de canhão lá, o que é foda, né? Só que aí que tá. Desculpa te interromper, Kevin, mas não sei o que tu acha sobre isso, mas o Brasil, e agora já saindo totalmente, mas eu acho que não tem como não falar, o Brasil, cara, sofre um caso de... Tem muita gente que acha isso muito interessante, né? Porque o Brasil tá sempre em cima do muro, não tem nada a ver com pacifista, o Brasil. O Brasil não é pacifista. No momento que tu vê o que tá acontecendo e o país não se pronuncia frente ao que está acontecendo. Não, o país se pronunciou, mas o presidente despronunciou. Foi isso que acabaram de analisar ali. E eu não digo nem só a pessoa do presidente, porque tipo assim, não é só um energúmeno ou um presidente, quem que seja, que é o país. É o país. O país não demonstrou nada. O país não demonstrou nada. Nada. É carnaval, né, meu? Depois do carnaval ele vai demonstrar. Depois a gente demonstra. Então eu acho, assim, alguma coisa muito... Ou refletiu, não precisa levantar bandeira. A gente já viu que levantar bandeira, os próprios ucranianos falaram, muito obrigado, enfia no... Né? Porque a gente o mínimo é manda uma bala pra gente aqui, entendeu? Porque tá acabando garrafa. É muito louco o que tá acontecendo. Eu também acho, tipo assim, desprezível a reação da Europa e dos Estados Unidos desde o começo, particularmente. Eu acho desprezível. Os Estados Unidos tá em cima do muro a full, né? Assim, não, tipo assim, quem é da minha gangue, tudo bem, quem não é gente. Cara, eu acho que já passou também desse período. Eu achei que a gente americano sempre fez isso, né? Sempre foi, mas pelo menos eles não são hipócritas. Eles são bem diretos, tipo assim, tu não é meu amiguinho. Não, tudo bem, mas isso não é mérito. Não. Isso não é justificação. Mas sim, pelo menos eles não são hipócritas, é menos pior. Eles foram bem diretos, eu acho isso horrível. Isso é horrível, cara. E hoje em dia, entendeu? Que é a lição que a gente ensina pra galera, cara. É uma coisa muito louca. Mas a base eleitoral, a base da eleição, no argumento base da eleição do Trump, me corrija se eu tô errado, é isso, né? Vamos fazer a América grande ou great again, né? Do tipo assim, é de nós para nós. Eu vou fazer qualquer coisa que seja necessário para nós, o resto foda-se.
né? Essa era a promessa porque ele enfim, tipo um nacionalismo, né? É longo isso, mas o cara se farta da estupidez, né, a estupidez do próprio povo. Tu percebe isso, que o povo começa a ficar emburrecido, e que é o que aconteceu com eles, né? Um povo muito burro, uma crise de opioide absurda. Ignorante, vamos dizer assim, né? Ignorante e preguiçoso, né? Muito agora foi pesado, a gente via falando... foi pesado, mas Não, mas pouco, né? é ignorante e preguiçoso. Ignorante de não saber ou não querer saber, e preguiçoso de não procurar. De não ir atrás, de procurar. Antes. Foi isso que eu quis dizer. Que nem hoje em dia, é muito fácil aplicar um filtro hoje. Isso é muito legal. Tira a foto, aplica o filtro. Mas a gente não sabe o que esse filtro está fazendo. Que cor está mudando. O que é uma cor quente, uma cor fria. Sabe o meu filtro não está funcionando mais. Como é que eu faço? Não sabe fazer. Já era. Então isso é muito louco isso, cara. Isso tem, tu vê, a gente vinha conversando isso antes, nada a ver, né, com o que a gente tá falando agora. Mas para mim tá tudo muito ligado, porque tem a ver com o pensamento, com como tu forma teus pensamentos, como tu resolve os problemas. E o povo lá é muito grande. E o nosso povo aqui, então, é algo assim, cara, é muito fora do que eu imaginava. Eu esperava que a gente fosse desenvolver para alguma coisa muito melhor. A gente continua aqui, esquerda-direita, guerra esquerda-direita, e eu vejo isso gente que a gente conhece. Eu acho que nós brasileiros, quanto a essa questão toda e quanto a essa questão, a gente tá cagando pro nosso, a gente tá o mais longe possível disso e foda-se o que tá acontecendo lá. E vai chegar aqui muito rápido. Vai respingar muito rápido. Muito rápido. O pessoal não tem ideia de que as coisas estão interligadas. O fato do Bolsonaro ficar em cima do muro e ficar dizendo assim, não, a gente não tá não tá a favor. Eu digo Bolsonaro como enquanto pessoa que responde pelo Brasil. O presidente. Como eu falei, a nossa declaração na União das Nações Unidas foi de condenar o que está acontecendo, sendo que o presidente diz, não, veja, peraí, porque ele está pensando na questão relações econômicas, né? Situação de como isso pode favorecer ou não ali para frente e tal. Só que, cara, obviamente é muito mais complicado do que isso, né? Sim, e isso é uma maneira de como a gente tem que entender o quanto esse tipo de situação que está acontecendo, e por mais que a gente vá conversar ou não, já é uma guerra mundial, apesar de estar ocorrendo basicamente entre um país e outro, né? Um dos países está suportado por diversos outros países, o outro país está sendo condenado por outros países, e eu não sei se essa militarização de multipaís, né, vai acontecer ou não, né, mas já configura uma guerra mundial, eu acho, na minha opinião, bobinha, não bobinha, mas talvez muito precoce, né, mas o quanto isso vai afetar a gente aqui cedo ou tarde, não adianta. Não tem. Não, a gente não tá mais escondido que nem na Segunda Guerra, né? Isso é fato. Mas eu tava falando pra ti, até eu falei assim, se tu tem Google Drive, já vai fazendo uns backups aí, pelo menos assim de vez em quando, dia sim, dia também, porque daqui uns dias simplesmente assim, apagou. Vai acontecer. Ou pode acontecer. É muito real isso acontecer, tu entende? Até porque o que nem a gente falou, né? O que é importante já nem deveria estar ali, né? Mas enfim. Mas o que eu acho muito, muito maluco é que não é uma guerra de valores, né, cara? A gente não se posiciona quanto a valores, não economicamente. O negócio que a gente está tentando defender agora é uma autocracia contra qualquer outro tipo de regime. Não sei se é só cara, democracia. A justificativa base do Putin para estar entrando na Ucrânia tem muitos russos na Ucrânia e eles estão sendo hostilizados. Ele está indo em defesa aos russos. Não, isso é um absurdo. Ele bombardeia os próprios. Parabéns. E outra é que essa linha de fronteira, esse corredor polonês ali, né, que sobe ali Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, tem outras lá em cima e tal, enfim, que eu não recordo agora. Letônia, todas as ex-repúblicas da União Soviética, eles, na verdade, eles são um cinturão de ameaça do Ocidente para a Rússia. Então ele também está justificando como uma proteção antes de tomar o tapa, tu entendeu? Não justifica, né? Tanto que a entrada da Ucrânia agora na União Europeia só reforça isso. A União Europeia usa isso como uma alavanca para dizer tem, e a Rússia fica mais putinha da vida com isso. Cara... ele não vai conseguir segurar, né, com a insurgência ali os insurgentes, né, ali dentro, né, vai ser uma revolta todos os dias, né, eles não vão segurar isso, vai ser, quer dizer, podem segurar, mas o preço vai ser altíssimo, a não ser que eles tenham um mega apoio da China, entendeu? Cara, e aí as sanções econômicas vai sufocar eles economicamente falando, isso é fato. Eu sei que todo mundo tá falando isso aí agora e tal, mas tu vai tirar dinheiro do cu com o pauzinho? Não, né, velho? Não tem de onde tirar. Mas acontece o seguinte, entrou, agora parece que o cara tá assim, foi que nem um rinoceronte, não tá olhando pros lados, o troço é só pra frente. Só que assim, cara,
Veremos, Não. mas o que, de novo, o que me incomoda é o nosso posicionamento. E outra coisa, outra coisa que a gente cresceu ouvindo o povo brasileiro é um povo muito bom, que recebe todo mundo e é um povo amigável, bom caralho, é a percepção. bom caralho, povo egoísta, tá? Eu vou Entra dar na real. fila do pão. Entra na fila do pão. Eu vou dar real pra quem não conhece o Brasil. E aí vai vir um romântico depois, né? Óbvio. O brasileiro é egoísta, mas assim, dos mais egoístas que eu já vi. Porque até hoje eu só vi brasileiro respeitar fila fora do Brasil. Que Porque coisa quando boba, tá no né? Brasil não tem fila, não tem com licença, não tem nada. O Brasil é um desgraçado. O brasileiro. Mas sabe o que eu acho? Vamos encaixar nisso aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que não é. Eu entendo, e realmente é isso que acontece. Eu falei, entra na fila do pão pra tu ver. É desgraçado. Isso acontece. Sabe o que eu acho? É esse senso de sobrevivência, tu entende? Não uma justifica. Situação, tipo, eu sei Olha que não o justifica. Que acontece. Por isso que eu tô dizendo isso agora, botando meio que pra fora, justamente pelo que a gente tá vendo com a galera que tá em guerra na Ucrânia. Sim. Eles continuam, primeiro, antes de mais nada, o que mais me chocou, lúcidos enquanto eles falam. Eles comunicam de maneira lúcida. Não teve nenhum. O cara tá ali, cara, num bunker ali escondido, pá, o Zelensky. Ele não tem um discurso inflamado. O ex-presidente também estava falando direto. Não é inflamado. Sabe que não é uma coisa alterada, é uma coisa lúcida. A gente não tem essa lucidez nem aqui, que não tem nem furacão. Entendeu? A pior coisa que acontece aqui é a chuva de vez em quando. E a gente não tem capacidade de mobilização, porque todo ano chove, todo ano acontece a mesma merda. Ninguém faz nada. Nada. A comunidade, entendeu? Onde faz isso. Tem onde as pessoas que fazem, nada. mas não na relevância suficiente para evitar lidar com esse tipo de situação, né? No Japão tem terremotos. Os caras constroem prédios que ajudam a minimizar isso aí. Capacidade de mobilização, cara. A gente não tem capacidade de mobilização. Caísse uma bomba aqui, ia ser cada um correndo para uma direção. Como eu falei, senso de sobrevivência. Foda-se o resto, eu tenho que sobreviver. Por isso que eu digo, eu acho que passa muito por esse tipo de situação. Olha, todo mundo tira vantagem de mim todos os dias. Vagou aquela vaga na fila ali, ninguém vai ver, eu vou me meter, porque agora é minha vez de ter vantagem. Voltamos ao carnavalzinho da escola. Se ele tá de fantasia, por que eu não? Quanto tempo tu vai durar sendo direito? Quanto tempo tu vai pagar imposto, não ganhando não sei o quê? Quanto tempo tu vai ficar na fila, sendo que furam a tua fila? Ontem furaram minha fila. A gente saiu, foi zoológico, e a mulher na minha frente, pá, furou, na maior. Na maior furou minha fila. Mundo. Na maior, cara. Na maior, velho. O cara pega um dia de... Sol, 36 graus. 36 graus. 2 filhas no sol. Pega aquele dia que tu tá... Aquele filme com o Michael Douglas, como é que é o nome? Dia de Fúria. Dia de Fúria. Cara, que o cara fica maluco, né? Às vezes as pessoas snaps, né? As pessoas elas têm esses pequenos surtos, mas por uma situação tipo de pressão. Talvez alguém vai dizer que uma inteligência do brasileiro de extravasar, entendeu? Vai cometendo pequenos delitos, né? Ou pequenas infrações para extravasar. Cara, não é assim que se extravasa, cara. Vai pintar um quadro, vai capinar, vai plantar uma árvore. Vai fazer um crossfit? Vai fazer em vez de fazer crossfit, vai levantar um muro, então. Vai numa comunidade, levanta um muro, então. Aqui a gente tem uma frase nesse tipo de coisa, vai carpir um lote, né? Vai carpir. Passa uma tarde carpindo um lote, tu vai ver, tu vai passar tua ansiedade. Vai ficar calminho de noite, vai ficar querido, e é bem isso, cara. Enfim, gente... Isso, a gente já chegou 1h30 aí, vamos acalmar essa situação. Claro, tem muito assunto para isso, porque a gente obviamente começou com as nossas guerras internas, né? These wars of mine, né? Essa coisa do lidar com a enfermidade dos nossos pequenos não é nem um pouco fácil, né? A gente quis trazer isso, justificar o porquê, aproveitar esse carnaval que o pessoal tá meio off, e eu e o Berté quisemos conversar a respeito disso mais diretamente, né? Estambou muito ontem. Vamos fechar com uma coisa. Quanto é febre? Filha da puta! Verdade. Pede desculpa pra tua filha que eu falei palavrão. Não tô ouvindo. Cara, quanto é febre? 37 não, pra ti. Não, pra ti. Quanto é febre pra ti? Cara, 37,5 é febre, velho. 37,5. 37 já acende já meu cu já aperta. 37, e com quanto tu medica? Quanto é febre e com quanto tu medica? A gente, porque eu não faço nada sozinho aqui nessa casa, 37,7 a gente já começa a medicar.
Tá, eu vou te dizer eu, então, particularmente. E a Paula é mais rápido que eu ainda, pra ela é menos. Pra ela, 32 é febre. Cara, que hipotermia, febre. Mas, não, tô facalhando. 34 e... Meu, se eu medir 34 e 4, já tem algum processo... Como 34, caralho? 37, desculpa, 37 e 4. Eu tava pensando no 4. Tá, tamo junto. 37 e 4. A gente... Pra medicar, eu acho que só ali 37... Cara, 37,7 eu tô medicando, porque eu sei que vai subir. 37,7. Porque e não vem com aquela de deixa ficar com febre que vai passar ou não sei o quê. A medicação para controle de febre ela é leve, né? A medicação para controle de Tilenol, né? Ou de pirona, dependendo, né? Mas nesse caso específico é muito complexo, porque se tem febre, onde é fogo, fumaça a fogo, se tem febre, tem alguma coisa, né? Então, e a outra, né? Não adianta também, tipo assim, não descobre, porque daí o corpo vai entender que tá com frio e vai ficar mais quente ainda. Pensa nenhuma! Não pensa dessa maneira. Não é assim, velho. Não vai nessa. Deixa o cara fritando ali. Não, vou aproveitar, na verdade, de quebrar um ovo aqui em cima, já que ela tá quentinha. Já 2 em 1. Vai ajudar. É isso aí. Não, é isso aí. Não. Vai nessa. Porra, que caralho. Mas é isso aí, 37 e... Chegamos num consenso, então. 37,7 começa a medicar. 37,4 já começa a prestar atenção. Já é estranho. Tamo então junto. Tá feito. Tamo junto. Porra, espero que... essa é a verdade que agora começa. Foda-se a guerra da Ucrânia, foda-se qualquer outra coisa que importa, assim, 37,7 para começar a medicar. Para levar a onda da desinformação total. Agora 37,4 é febre. Não, mas é por aí mesmo, eu também penso assim. Então legal. Tá. Gente, uma boa semana para vocês. Que a gente não precise medicar ninguém. Que não precisem medicar ninguém e se precisar que vocês consigam ter uma certa lucidez e uma calma nesse sentido, tá? Quanto a essa questão dessa merda, dessa guerra da Ucrânia, eu realmente... a gente não está trazendo esse assunto como um senso de oportunismo, tá, gente? Mas é uma maneira de a gente discutir o que está acontecendo no mundo e como a gente abordaria isso com os nossos filhos. Obviamente, a gente saiu dessa linha de discussão e entramos numa linha de discussão, obviamente, mais, entre aspas, adulta, né? Mas a métrica que o Bertel usou foi bem interessante, a ideia dele. Como é que tu explica isso para uma criança? Como é que é a realidade da criança, como é que é a realidade dela e como é que isso poderia se aplicar ao que está acontecendo ali na guerra da Ucrânia? Com certeza tem diversas maneiras de se fazer isso de acordo com a realidade de cada um. E uma última pincelada na nossa. Diga. Uma última coisa só, cara. Eu acho que o principal também, de não só de perguntar o que a criança entendeu e tal, e explicar de uma maneira que ela entenda, é perguntar o que ela tá sentindo. Que às vezes a gente não leva em consideração, assim, tem crianças que não querem mostrar medo, né? Eu tenho isso foi muito legal. Isso foi muito legal que tu falou. Porque teve uma situação que aconteceu essa semana. Como é que tu sabe a questão de comida, né? Tu tá dando de comer pra criança e a minha esposa viu sobre isso e eu achei muito interessante, que vai bem de encontro disso que tu falou. Tu vai dar ali uma banana pra criança. Tu vai dizer, tu gostou dessa banana? Né? Não é assim, desculpa. Tu vai tu dar banana e dizer assim, olha, essa banana, é boa essa banana, tu tá conduzindo ela para dizer que é boa a banana. Ao invés disso, diz assim, a banana tá doce? A banana tá azeda? Né? Tu pergunta situações para ela colocar o ponto de vista dela, para ela avaliar. Mas aí que tá, isso é fácil para... isso é fácil para mim, porque, tipo, quando a gente faz uma pesquisa de design, ou qualquer design researcher, né? Pesquisador de design, isso é básico, entendeu? Tu não vai perguntar, tá azeda a banana? Tá doce a banana? Não vai conduzir. O que tu tá sentindo? Como é que é a banana pra ti? Banana? Tá molinha? Tá dura? Não, a molinha tá dura, tu tá induzindo. Que gosto tu tá sentindo? É difícil, caralho. Pega com prático fazendo isso, mas tipo assim, que gosto tem? O que tu sente, entendeu? Como é que é? Legal de mastigar? Já tá induzindo um pouco, mas tu pergunta como é que é de mastigar? Como é que não sei o quê? Porque ela vai falar. Mesma coisa da guerra. Não dá pra chegar tipo assim, ó. Não, tá tudo bem. E tipo, não precisa ficar com medo. Aí tu tá dizendo pra ela não ficar com medo, maluco. Eu fiquei com medo da guerra do Iraque quando eu era pequeno, né? Quando invadiram Bagdá e tudo mais, tipo assim, esse foguete vai chegar aqui? Ela me perguntou o quão longe a gente tá da Ucrânia. Tive que pegar o globo, entrei ali no globo, entendeu? Tá vendo aqui? Educar ela, mostrar nesse sentido. A gente tem um oceano no meio, e ainda do outro lado um maior ainda, e não sei o que tal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e se cai o elefante na sala, que parece que na sala, que parece que a galera não tá querendo falar a respeito disso. Nuclear, se alguém resolve meter uma bombinha nuclear lá, o quão longe a gente tá? Não, a gente não tá longe, porque... Não tá longe porque tu tá interligado hoje.
né? Se não for pelo efeito DALI, ou Fallout, ou que seja, não sei o que, vai ser um efeito econômico, entendeu? Vai faltar alguma coisa, vai faltar outra, não sei o que. Já passamos disso. Eu acho um absurdo até se falar disso, de nuclear, cara. É um país, é um planeta muito pequeno pra essa porra, velho. Pra ter essa merda, muito né? pequeno, é muito pequeno, cara. É uma coisa muito insana isso. E aí, é o último ponto do artigo que a gente encerra com o último ponto do artigo que das dicas dos psicólogos para falar sobre a guerra com as crianças. É assim, o último ponto era falar que, tipo assim, não, tu pode ter certeza que tem vários adultos que estão trabalhando para resolver esse problema agora. Porra nenhuma. Foram esses adultos que criaram esse problema. Ela tem que entender que o que fizeram até agora é errado e é de uma maneira errada. Não tem nenhuma situação que justifica isso. E tá aí um psicólogo, pica falando sobre isso, entendeu? Que entende tudo do assunto. Eu acho que tem um pouco de bom senso. A criança não é incapaz de pensar, todo mundo tem que dizer, deixa com o adulto. Deixa aqui, ó, que o paizinho tá resolvendo, entendeu? Os paizinhos estão resolvendo, a mãezinha. Resolvendo nada. Fizeram essa cagada, amigão. Presta atenção no que tá acontecendo, olha a bosta que fizeram, tenta fazer diferente, tenta falar melhor. Se não é falando, tenta falar melhor, tenta mostrar melhor, tenta argumentar melhor. Às vezes números não mentem tanto, às vezes mentem. Como é que a gente representa as coisas que a gente quer representar, entendeu? E, cara, tem muita coisa aí que eu vejo que a gente continua errando, né? Enfim, e a ideia é não errar com os filhos só, para que eles errem um pouco menos, talvez, né? Isso que a gente está fazendo aqui é isso, né? A nossa maneira, dentro do nosso simplismo, da nossa experiência, situações que a gente tem conversado com outras pessoas, entre nós, né, Berté? Como é que a gente lida com isso que está acontecendo aí? Como é que tu lida com isso, gente? Como é que tu que está escutando, como é que tu, dos poucos e bons da nossa audiência aí, como é que vocês lidam com isso? Cara, podia mandar um cola ali no Stories, ou qualquer coisa ali assim, um gridzinho ali. Uma coisa que aconteceu aí ultimamente, algum problema, porque, ou não algum problema, algum desafio com as crianças, porque eu tenho certeza que tem vários, cara, assim, que aparecem, e eu acho que não tem, por exemplo, eu tô expondo o que eu acho, tô expondo o que tu acha, de repente, se alguém chega e diz assim, não acho legal como vocês fizeram por isso e aquilo, eu fiz desse jeito, puta, é isso que seria... Eu acho que é isso que tá faltando. Na verdade, é isso que tá faltando. É que a gente, o nosso projeto, ele é um projeto paralelo que a gente tem feito para fazer uma troca bacana e a gente não tá tendo realmente o tempo necessário, o envolvimento suficiente. Não, eu acho que tem, cara. Ele começa introspectivo. Ele começa para nós agora. Agora, no momento que a gente põe para fora, né? Eu acho que essa volta independe. Ninguém vai soltar foguete aqui. Soltar foguete é um momento não é muito equivocado. Bom, né? Ninguém vai fazer muito alarde aqui, ou propaganda, ou gerar atração apologia de não sei o quê. Não, não, cara, entendeu? É uma conversa. O cara ouve no carro, ouve no banheiro, ouve em qualquer momento para refletir, entendeu? E aí, se refletir, se tivesse processo de reflexão, cola ali uma experiência, entendeu? Para que haja essa troca. A troca independe da gente. Não acho que feito, combinadíssimo. Vou colocar esse processo nesse nosso Reels, a gente mete um story interativo aí, cara, sinta-se à vontade de trocar com nós, abrir uma base de discussão pra gente falar sobre o assunto. Tá bom? Gente, 1h e quase 40 aí, acho que de um papo bem interessante, né? Várias situações bem interessantes. Gente, um abraço para vocês. Boa semana, falamos na sequência. Se cuidem dos seus e que a gente cuida do nosso, tá bom? Beijão para vocês, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.